Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei a que horas, né, vocês vão nos assistir, porque estamos gravando, né, o nosso primeiro episódio do Momento Engenharia, que é o nosso podcast, onde nós trazemos especialistas, né, pessoas para falar desse mercado da engenharia, que é um mercado tão amplo. E já esteve aqui muitas pessoas, né, especialistas, muitas pessoas de relevância para abordar assuntos, né, que são verdadeiras aulas, na verdade, de 1h30 minutos, né? Um conteúdo riquíssimo, que tá lá de graça, é só entrar lá no nosso canal do YouTube e assistir. Então, hoje nós entramos nesse primeiro episódio do ano de 2025 com o assunto de arquitetura. E antes da André se apresentar, porque aqui é os primeiros segundos do vídeo, né? Ô, André, qual que é o seu @, do seu perfil, pro pessoal já aproveitar e já ir na sua página? Eu tenho 2 perfis, eu tenho um profissional e um, né, pessoal. Então, é André A, sem I, né? Andréa Burato, com 2 T's, Buratto, arquitetura. E o pessoal é Andréa Burato 11. Isso aí, então já aproveita, a gente segue a página da Andreia, né, ela vai se apresentar daqui a pouco. Aproveita também, já entra no nosso canal do YouTube, né, que é o Coimbra Enge Construções, onde a gente coloca o nosso podcast e outras aulas também, né, nosso canal é o canal Coimbra, não o Momento Engenharia é o nome do nosso podcast, e também as nossas redes sociais, quem tá aí ao vivo nos vendo aí no Instagram, que é thaiscoimbra.enge, e o Instagram da Coimbra também, né? Que é Coimbra Enge Construções. Enfim, vamos dar, né, o start logo e conversar, falar de coisa boa, né? Isso. Ensinar esse povo um pouquinho dos segredos da arquitetura, né? Para o projeto de sucesso, que é o nosso tema hoje. E, Andréia, estou muito honrada da sua presença aqui hoje. Fico muito feliz por você ter aceitado o convite, né? Nós já fizemos 2 mulheres. Hoje a gente custou sentar aqui nessa mesa, né, André? Porque a gente tava batendo papo lá fora. E é uma conversa tão gostosa, né? A gente se encontra, né, na arquitetura e engenharia. Eu acho a parceria super legal quando o engenheiro arquiteto, ele vê um no outro potencial, né? Não como rivais. Isso, que parceiros. Esse mercado, ele institula a gente e quer forçar que a gente Tem seja engano, inimigo. né? Tem um engano. Que a gente seja inimigo na Isso. obra. Isso não é verdade, né? Então, eu tive o prazer de conhecer a André Burato, que é uma referência na nossa região aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, em um dos projetos que a gente executou junto, é o projeto da André, eu executei a obra. E desde então, eu vim acompanhando o trabalho dela, nos encontramos por um acaso esses dias, né, no almoço, né, Andréia? Eu falei, gente, André, você por aqui? E aí, voltamos a conversar e agora ela está aqui no nosso podcast. Então, chega de delongas, André, se apresente para o público. Oi, gente, né? Como ela disse, bom dia, boa noite, né? Boa tarde. Isso aí. Para mim é uma novidade estar em podcast, mas amo falar. Sua primeira vez no podcast? Podcast Estreia mas eu amo falar. Eu já fiz algumas palestras, algumas coisas eu já fiz. E falar da profissão, quando a gente ama, é muito fácil, né? Isso aí. E eu sou arquiteta, formada em 91. E eu tenho escritório desde o último ano da escola. Eu já peitei e montei o escritório. E, a partir daí, eu nunca parei. E eu especializei em Manager BIM, que é um mercado, né, para a gente atuar aí na engenharia maravilhoso. Hoje eu faço um MBA em São Paulo de arquitetura de luxo, que é um mercado também que me encanta. E faço também um MBA de IA, que a gente tem que estar aí no mercado. Você está bem esperta, já tá conhecendo a IA, né? Não, a inteligência artificial hoje é tudo, né? Hoje eu trabalho muito na inteligência artificial lá no nosso escritório. Ajuda muito, é diferente, não é que cria, ela ajuda muito em problemas, soluções, etc. Ela otimiza nosso tempo, né? Demais. Porque hoje esse mercado de engenharia e arquitetura é tanto processo, né? Muito no meio processo. Dos projetos, no meu caso, obra, que se a gente não otimizar tempo, a gente não consegue escalar. Nosso negócio aumentar, né? Isso. Tem um curso também que você falou que fez em Milão, um MBA. Eu fiz também um summit em Milão, foram 3 dias, o dia inteiro com os maiores arquitetos do mundo. Então, eu pude vivenciar o que está acontecendo no mundo em termos de cidade, porque eu sou arquiteto urbanista. E eles falaram uma frase tão interessante lá, que eu sempre pensei nisso, que não é para todo mundo, mas eu vou falar. Eles falam assim, a arquitetura, para mim, é da colher à cidade. E eu penso da mesma maneira. Muito porque legal. A arquitetura, quando você tem a paixão, né, a arquitetura é um dos cursos mais antigos do mundo, né? As pessoas acham que não, é do mais antigo do mundo, tem desde Roma. Então, assim, a gente cria, a gente tem o poder de criar, a gente tem o poder de criar uma cidade. Belo Horizonte é uma cidade criada, né?
Brasília, por aí vai. Então, a gente tem o poder de mudar uma cidade. E quando a gente fala de cidades importantes do mundo, Dubai, você vai falar da arquitetura primeiro. Não, legal demais, gente. Então, pensa, arquiteto internacional. Você está achando que essa profissional não é qualquer profissional, não. É a Andréia Burato. Quem é aqui da região de BH já conhece esse nome, deve ter ouvido esse nome com certeza. Né? Já fez grandes projetos, né? Projetos que já saíram em revistas, né? Isso. São 33 anos de carreira? São. 33 anos de carreira, gente, é a minha idade. Pensa só, a idade que eu tenho, essa pessoa que está sentada na minha frente tem de carreira. Então, é muita experiência, né? Se abrisse a caixinha da mente da Andréia, não ia caber aqui nesse prédio. Então, se você está assistindo, aproveita e fica até o final, porque tem gente que cobraria muito caro por uma consultoria dessa daqui que vocês vão receber de graça, né, Andréia? Isso. Então, vamos lá para nossa primeira pergunta do dia, né? Nós estamos gravando o episódio aqui no dia. André, qual que é o seu principal segredo para transformar o sonho do seu cliente em um projeto viável e funcional? Antes de você responder, por que eu coloquei essa pergunta? Porque o que tem de projeto lindo, estilo Oscar Niemeyer, mas não funciona para nada. Você chega lá, negócio totalmente não funcional, né? Eu te falo por experiência própria, porque eu executo, executo projetos, já executei projetos de inúmeros arquitetos, bons, ruins. E o que eu mais pego, infelizmente, hoje, é a falta dessa essência do funcional. E agora me conta, qual que é o seu segredo? Bem, o que acontece? Eu vim de uma época, a gente desenhava à mão, né? Tudo era à mão. Então, a gente tinha uma visualização muito interessante, muito melhor do que a gente tem hoje. Coisas, o mercado hoje, maravilhoso, a internet. Gente, eu mexo em CAD, em computador, desde 91. Eu era a segunda da escola. Tá? Na época. Eu sempre gostei de tecnologia, né? Vindo do meu pai, que é engenheiro. Eu lembro contando que escrevia as pranchas lá no escritório. Então, assim, com esse mercado que abriu muito, né? Sketch, 3D, isso ficou muito pior. Porque tudo é aceito no papel. Antigamente, a gente tinha que fazer perspectiva, você tinha que estudar, você tinha que fazer. E eu amo engenharia. Que é um engano, às vezes, eu amo engenharia, eu amo entender engenharia, eu consigo fazer, quando eu faço um projeto, tanto que eu já fiz prédio, fiz tudo, eu começo da garagem, porque é onde dá bomba, né, questão de estrutura. Eu já penso nisso lá para cima dos quartos, eu já faço um estudo de viabilidade completa. Já fiz shopping, né, então eu tenho muita experiência de viabilidade de trânsito e por aí vai. Isso tudo eu trago quando eu faço uma casa. Então, uma das coisas é isso, eu entendo muito de engenharia, isso já facilita quando eu vou criar. E segundo, um briefing bem feito. Mas é um briefing que eu gasto muito tempo. Bem pontuado. Por quê? Eu não vou, gente, eu já fiz restaurantes premiados, eu já fiz tudo. Eu trabalho para aquele público que eu estou fazendo projeto. Eu estudo muito. Eu amo estudar. As pessoas acham que você não precisa estudar, você tem que estudar muito e sempre. Ela está falando que eu tenho 33 anos de mercado. Na verdade, eu comecei a fazer o primeiro estágio em 86. Então, tem até mais tempo. E eu fazia estágio, estudava à noite, então eu estudava de manhã e de tarde. E eu pegava desenhos para copiar à noite, de escritórios grandes, para estudar. O povo achava que eu estava querendo copiar, não, eu estava copiar assim que a gente passava nanquim, lápis para nanquim. E eu estudava. Eu pegava tanto de rolo, estudava. Então, assim, encaixes, eu estudava tudo, eu amo estudar. Então, assim, é igual em Chester. A gente não vai encher no Chester? Igual o IA, o que é o IA? É um tanto de informação que está lá e te dá informação. Então, minha caixinha assim, ó, cheia. E isso explode quando você vai fazer o projeto. Mas para projetos, estudar, entender seu público, entender onde você está indo, ver a cidade. Eu já fiz projetos em outras cidades, já fiz em Lima, já fiz nos Estados Unidos. Né? Entender onde você está, o cliente. Então, eu gasto muito tempo num bom briefing. Nossa, isso excelente. dá uma assertividade, gente, assim, impressionante. Excelente. Então, aqui, ó, pontuando, porque para mim essa era uma pergunta que eu estava esperando muita resposta, porque tudo que você falou basicamente é o que eu tenho de princípio. Primeiro, eu preciso, como engenheiro, entender da arquitetura, e a arquitetura precisa entender da engenharia, as duas se completam. Foi a primeira coisa que você disse. Eu tenho que entender a engenharia. Gente, isso é perfeito, porque às vezes a gente acha que não, eu só tenho que desenhar e criar, e o papel da obra o jeito que se vira. E aí o engenheiro fala, eu não tenho que entender nada de projeto, eu só tenho que fazer obra. Isso é um engano, gente, porque o tanto que eu sei de arquitetura é o que me faz ter uma obra bem sucedida. O tanto que você sabe de engenharia é o que te faz ter um projeto bem sucedido, um complementa o outro. Um não existe sem o outro. Não é verdade? Então, para mim, assim, foi
da sua resposta E foi um com adendo mais... que, infelizmente, tem muito curso de arquitetura hoje que está tirando engenharia. Isso é uma lástima. Nossa, não Uma lástima. poderia. Se tiver, gente, quem está estudando aí, corre atrás de uma engenharia, vai à obra, entenda, porque eu tive todas as disciplinas, eu tive todas as disciplinas de engenharia, de cálculo, a gente fazia isso. Não é que você vai estar usando isso dia a dia, mas para você entender o que você está fazendo, você tem que entender. Tem que entender, dominar. A Dominar. segunda coisa que você falou foi do briefing. O briefing, na verdade, é o que eu falo tanto lá no nosso escritório e também aqui nas nossas redes sociais, que é a importância do planejamento da obra. Porque quando você investe tempo no planejamento, a obra é rápida, a obra flui. Porque você já preveu todos os riscos, você já colocou tudo na ponta do lápis. Então, na hora que você vai fazer a obra, você já conhece, você domina tudo que você vai fazer, né? Como que você dirige um carro sem conhecer todos os funcionamentos do carro? Dando exemplo, como que passa a marcha, como que vira o volante. A mesma coisa é a obra. Para você pilotar uma obra, você tem que conhecer ela antes. É, tudo. Né? Então, olha pra você ver que coisa mais engraçada, né? Casamento. Quanto tempo que as pessoas gastam para planejar um casamento? Depende. 2 anos, mas ano. É pelo menos isso. Tem gente, eu conheço gente que até 3 anos. Gasta tempo, olha, procura, que é o melhor. Aí quer casa de uma hora para outra? Pois é. Fazer um vestido de noiva, tudo planejado, você vai lá quantas vezes para poder vestir? Fazer para estar perfeito. Tem paciência para isso. Você imagina uma obra, que é uma vida. É verdade. Então, assim, o briefing, para mim, resume no que eu falo do planejamento. Então, a gente se encontra nisso também. O nosso público hoje aqui, por exemplo, do podcast, ele é mais voltado para os profissionais, eles arquitetos. Mas isso que a gente está falando, ele serve tanto para o profissional, que às vezes quer pegar ali a obra a todo custo, sem planejar, e começa de qualquer jeito e dá zebra. E também serve para o cliente, que também quer começar a obra a todo custo, sem planejamento, às vezes sem até fazer todos os projetos completos, e também vai dar zebra. Então, o planejamento, ele precisa para para a obra. E a parceria é maravilhosa, quando você tem um engenheiro já na obra, e a gente conversar com a arquitetura, porque como muita coisa está na cabeça, né? Assim, eu pelo menos penso até o último buraco, o último fio, eu consigo de cara saber tudo de uma obra, tudo. Porque como eu mexo muito com o interior, isso me deu uma experiência enorme da vivência do dia a dia. E a gente vai passando isso com desenhos, vai fazendo e tudo. Então, essa conversa entre engenheiro e arquiteto, gente, é maravilhosa. Tudo que tiver que fazer, eu falo, parceria, tem que alinhar, porque isso dá um trabalho maravilhoso no final para todo mundo. Exatamente. E a terceira coisa que você falou, até abrir mais essa pergunta, porque para mim é uma das perguntas quase mais importantes de tudo que a gente vai falar aqui hoje, é a importância de conhecer o lugar que você vai fazer a obra e o cliente. Porque quando você entende a cabeça do cliente primeiro, e inclusive o lugar que ele quer construir, você domina também. Porque você já sabe os gostos, as escolhas, o local você precisa dominar, porque existem leis, né? Leis municipais, leis leis urbanísticas, né? As leis das obras, de condomínio. Então, para mim, são as 3 coisas primordiais que você falou, que é ao conhecimento, né, da engenharia junto com a arquitetura, o bom briefing que entra o planejamento e conhecer o cliente, conhecer o lugar onde você vai construir. Olha só isso aqui já podia encerrar esse podcast. Não, eu falo assim, eu sou contratada, às vezes tem uma casa grande, né, de 1.000 metros, que ele me contratou antes de escolher o lote. Pois é, mas é o certo, né? E ele contando a história dele, eu já percebi o que ele queria do cliente, porque a gente está numa região muito montanhosa, né? Belo Horizonte, que eu amo, declive, aclive, mas isso é uma questão. Mas é um desafio para arquitetura. É um desafio porque você tem um custo alto de fundação. Então, o que você faz isso para aproveitar essa arquitetura? Tem várias questões junto com a engenharia que a gente pode discutir, que você pode trazer disso, fazer um projeto maravilhoso e, ao mesmo tempo, entender. Porque se o cliente botou o pé que ele quer uma casa plana, então, por que ele vai comprar uma casa? Porque ele vai gastar muito dinheiro no paliteiro, né? Pois é, exatamente. E ninguém quer um paliteiro. Exato. Então, assim, você tem que trabalhar desde o início, porque você vai jogar dinheiro, às vezes, em coisa que não aparece. Eu acho muito legal esse sistema, eu tenho isso, né? A gente vende isso lá no escritório, que é o tourniquet, né? Do terreno à chave na mão. Porque aí você consegue... Insolação, prever, tem um monte de coisa. Consegue prever muita coisa, né? Antes, porque às vezes o cliente já chega, por exemplo, no meu caso, que é obra, já chega com todos os projetos prontos, às vezes eu não consigo fazer alguma coisa por ele ali nessa... Porque, infelizmente, a gente sabe, né? Com todo respeito aos profissionais, tanto de engenheiro quanto arquiteto, não são todos os projetos que vêm
da forma estratégica. Você, por exemplo, é uma excelente profissional, tenho certeza, como a gente já fez uma obra junto com seus projetos, mesmo que eu já começasse a lidar a obra, que eu já chegaria com tudo muito bem planejado. Agora, tem projetos que chegam pra gente que a gente precisa voltar para trás. Eu já tive cliente, André, de ter que pegar o projeto e refazer, voltar para a prefeitura, refazer tudo, porque era um projeto de 300 metros e a pessoa só queria 250. Queria só 200, dando exemplo, não foi feito o que o cliente, não foi ouvido o cliente, talvez não foi feito um bom briefing, né? Então, aí vamos dizer, a bomba cai no meu colo, né? Muitas das vezes. Então, quando o arquiteto faz o bom trabalho aqui, aí flui bem aqui na obra. E aí o resultado final é bom para todo mundo para trás. E cabe ao arquiteto mostrar o seu trabalho, gente, que a gente não faz só 3D. Eu brigo muito. A gente não é, né, desenhista. Design, a gente não é design. Então, isso é uma ilusão, que às vezes a internet, tudo, com essa história de a gente ficar divulgando muito 3D, mas nosso trabalho é muito além disso. Muito. A criatividade, é pensar. Além da criatividade, mas da funcionalidade, tudo vai correr. É muito dinheiro gasto. Então, você tem que entender que a arquitetura, você gasta muito tempo. A gente acompanha, né? A gente olha. Se você quer ser um arquiteto, né? Eu acredito nisso, gente. De sucesso é isso. Então, esses são os pilares que a André acabou de falar aqui para ter um projeto, atender o sonho do cliente, mas que seja um projeto viável e funcional. Isso. Porque eu tenho de projeto que não é execuível, né? Como diz as normas técnicas, até um monte. É muito interessante, porque como o 3D é possível tudo, gente, tudo é possível. Porque papel aceita tudo. Mas é interessante, porque o Niemeyer, ele é um expert no concreto armado, você pode fazer de tudo. Né? Temos maneiras. Até chegou o ponto que não, gente. Tem uma ponte que ele queria fazer aqui no prédio aqui, que a engenharia bombou porque era quase inexequível. Mas se você tiver essa parceria com a engenharia, entender a arquitetura, você pode sim viajar, que eu falo assim, não é viajar, você pode ser mais criativo, vamos dizer assim. Mas tem que saber quanto que o cliente quer gastar, se ele vai gastar 50% do dinheiro dentro de uma estrutura. Então, assim, se é mais importante, às vezes, a estética. Então, você tem que casar para isso não virar um transtorno. Exato. Porque o que ela está falando é o orçamento. Deixa eu só te interromper, porque essa é a nossa segunda pergunta, você já emenda aí. A nossa pergunta é justamente isso. Como que você equilibra a criatividade e o orçamento do projeto? Me fala um exemplo aí, pra você já ia falar, então deixa eu entrar com a pergunta que você já responde. Pra você ver, eu sou de família de engenheiros e eu sou muito matemática. Olha o segredo aqui, gente. Eu sou muito matemática. Eu sou muito boa porque veio do berço. Meu olho é muito preciso. Eu chego na obra, eu vejo diferença de 10 centímetros. Eu cheguei em obra e falei, gente, isso aqui não vai caber, vocês puseram errado a parede. Eu consigo perceber muito rápido, porque isso é treino. E eu treinei por causa da mão. O computador não tem como você treinar muito isso. Muitos anos passando projeto. Não, porque é tudo uma tela pequena. A gente, quando vai passando projeto, te pendura projeto, faz... Eu te pendurava, mando imprimir. Imprime projeto, gente, não economiza, não imprime. Pra você ver o que vocês fizeram, porque é muito engano de colorido. Nota faltando. Você tem que entender a cabeça do mestre de obra, do pedreiro e do engenheiro que está na obra. Isso é a maior dificuldade. Você tem que entender quem está lá são pessoas maravilhosas de execução, mas elas precisam de uma orientação. Então, eu falei, talvez eu falo tanta coisa que eu acabo perdendo. Mas então, a gente está falando de orçamento, que você consegue juntar criatividade com orçamento. Quando o cliente chega para mim, eu falo assim, qual que é a expectativa? A gente tem esse negócio de falar metro quadrado, gente, é uma referência, tá? Porque o pessoal fala muito isso em apartamento e começa a falar isso muito no mercado. O mercado fala assim. Sim. Mas esquece que o apartamento, você não compra só aquele pedaço, você compra isso, área comum, garagem, várias outras áreas. Que está subdividido, né? Então, você pegar isso, você vai ver que o custo é outro. Você está dividindo isso com várias pessoas. Uma casa, não. Você é exclusivo, vai fazer tudo sozinho. Então, quando o povo metro quadrado, esquece muito a área externa. Esquece muro, esquece jardim, esquece irrigação, esquece isso. Aí o sonho se torna um pesadelo, porque a pessoa não fala tudo que compõe uma obra. Você vou comprar um apartamento, se as pessoas acham que não vou comprar um apartamento que custa X, vou fazer uma casa, não se iluda que a casa é o dobro. Você tem a área externa. Quando fala de laje coberta, é uma coisa. Mas quando você fala tem a laje, tem a piscina, tem 1000 outros quesitos aí, que às vezes viram um transtorno, que a pessoa, mas não pensei nisso. Né? Segurança. Isso eu falei, se você começa a pensar como morar, você vai pensar em várias coisas. Então, eu sou muito direta nisso. A pessoa me falando, eu monto, é como se eu estivesse quase montando na minha cabeça, quase uma planilha.
Então, quando a pessoa fala assim, eu falo, não, então, é cabível, então, para essa obra, um porcelanato, até tanto, 90, 90, 1,20, ok. Uma pedra só em alguns locais. Eu já vou pensando, é um piso aí de quarto vinílico, não, madeira. Aí, no meio, quando vai começar a detalhar, nossa, mas se eu colocasse uma pedra, e se eu colocasse isso? Eu sou muito rápida, tá? Eu falo assim, olha, sua casa tem tantos metros, 200 metros. Eu só estou colocando um piso de R$60, sei lá, 100, 120, 200. Se você passar por uma pedra, ok, 500, mas incide tanto. Mas não é só a pedra, porque a gente fala de sistema. Porque, por isso que eu falei, eu entendo muito da engenharia, a gente tem que falar de sistema, gente. O que é sistema? É a mão de obra que vai colocar, é o produto que você vai colocar no piso, e a pedra, mais o rejunte, e às vezes um acabamento. Quando você compra porcelanato, é a mão de obra, é o porcelanato, mas é colocado um rejunte, massa plástica. Para mim, para mim é massa plástica. Então, quando eu começo a conversar com o cliente, nossa, aumenta só isso aqui de alvenaria. Gente, alvenaria, argamassa, pintura, mão de obra, eu consigo saber isso. Então, dá uma ilusão que, como uma mudança pequenininha, nossa, é só aqui, não é só aquilo. Mas se você não fala isso de cara, engraçado porque eu falava isso muito, eu posso parecer doida no início, eu falo, nossa, a pessoa é doida, mas eu sou muito clara. Eu acho que você tem que ser muito transparente. O projeto tem que ter transparência. Ali, o orçamento transparente, você falar com ele, você ajudar a engenharia. Não adianta ficar iludido, não, eu ajudo a engenharia. Olha, tudo bem, vamos pôr a pedra, mas existe de vários processos. Vamos perguntar à engenharia quanto isso custa? E vai ficar claro, o orçamento fica claro, a pessoa vai tomar decisões mais claras. Não dá para fazer susto. Gente, estou falando só de classe média até a classe alta. Vamos falar projeto de 10 milhões, 20 milhões. Ele também tem um planejamento. Tudo tem precisa de planejamento. Aí, de repente, você vendeu uma ideia. Nossa, vendi para minha esposa, ela quer isso, aquilo, outro. Aí, de repente, você vai apresentar, o cara leva susto. Tudo bem, ele pode ter, não é questão de ter ou não o dinheiro. É questão realmente, ele não quer ser surpreendido. O cliente do alto padrão, ele não quer ser surpreendido, então, você tem que levar para ele tudo. E isso só acontece se você estudar muito, conhecer tudo que engloba uma obra mesmo. Eu posso fazer uma obra de 200 metros, mas ela ser muito pensada. Olha, você quer ar-condicionado, você quer aquecimento, você quer automação, você quer segurança, você quer... Eu já chego de cara. Você quer jardim, ter irrigação, ser vivo, você não pode... Você quer captação, você quer... não adianta falar, não, alvenaria, janela, piso... Não é isso. Né? Exatamente. Olha, ontem eu fiz uma live, né, às 8 horas, e eu falei sobre isso, sabe? Que essa resposta sua, sobre o poder de conhecer tudo antes, não para chegar lá na obra. O cliente do alto padrão, o alto luxo, que é um mercado que eu e você atuamos, a gente sabe que a pessoa, ela vai te contratar, ela vai fazer aquilo. Mas, principalmente o cliente do alto padrão, pelo menos é o que eu vivo, ele não quer ser surpreendido. Ele pode até ter o dinheiro, mas ele nunca vai aceitar você falar com ele que a obra dele é 10 milhões e ela chegar nos 15 na surpresa. Se você falar com ele, não, ó, nós incrementamos isso aqui, vai virar 15, ok. Durante o processo. Agora, se você chegar para ele e falar, ele não vai aceitar, porque ele te pagou, ele nos paga, né, para ele ter um profissional gabaritado para atender o padrão dele e para poder colocar ele à frente de tudo antes, que é o que você falou, Mas né? É interessante você falar. O que acontece com o mercado de luxo? E não quer dizer que se não você traz não vai fazer. Você traz soluções bacanas, gente, isso é para qualquer um, né? A gente vê isso muito em carro. É fácil, carro você vê. De repente, pós-pandemia, você nunca viu tanto carro importado. Tinha menos dinheiro, mais dinheiro não. A pessoa viu que tem que morrer, às vezes deu um pânico aí, hoje em dia o mundo mudou pós-pandemia. Você vê que as pessoas hoje se põem mais para fora. Sim. Não, eu gostaria que isso seria um valor importante para mim. Ok, então, isso também você tem que levar para casa. Se você não tiver conhecimento que o mercado tem 1000 opções, né? 1000. Às vezes o cliente assusta, fala assim, não, mas eu só não vou querer. Eu falei, mas cabe a mim te passar que existe isso. Hoje mesmo eu estou com um cliente na casa que eu falei, hoje existe tela para área externa na chuva, você quer? Aí ele fala, não, mas eu vou querer isso não. Mas eu vou deixar um ponto lá. Legal demais. Aí eu falo, mas eu vou deixar um ponto lá. Porque o que é fio? Né? Eu tenho casa de 15 anos que eu falei com o cliente, eu falei, vou colocar tudo para você, de automação, de tudo. Novos eu não vou querer usar, porque começou a vender esse coisa de celular, né? De acender a banheira, de celular, acende a casa e pau, o cinema. Ele falou assim, mas eu não quero isso tudo. Eu falei, mas sabe quanto que é isso, a infraestrutura da sua casa? Um dia você pode querer, vai dar 40, 50 mil a mais de fio? Numa casa?
é melhor você deixar tudo. Então, eu já estou prevendo isso. E isso foi real. Essa casa minha, essa casa que eu estou no cliente, tem aspiração de pó, tem a automação. Ele vendeu agora para um outro cliente meu, coincidência, na hora que ele chegou e falou assim, que a casa da André comprou, a casa, a gente está toda pronta depois de 15 anos. E funciona. E funciona, porque eu já pensava, porque eu amo tecnologia, né? Então, assim, a gente tem que estar a tempo. A gente que tem que estar à frente. Sim. Você pode até viajar, mas eu falei assim, você conhece isso? Você quer isso? E o cliente vai estar ciente. Ele não vai chegar ao ponto, porque o que acontece muito com automação? Na hora que você vai visitar, o pessoal vai visitar a sua casa, de repente, qual que é? Tem o ego, né? Nossa, o arquiteto, a gente falou que tem isso aqui, não? O arquiteto falou que tem isso aqui, não? Aí ele vai falar, não, falou. Mas eu que não quis. É diferente. De repente, você fala assim, por que você achou que eu não podia comprar? Exatamente. Esse negócio da gente pôr valor no cliente, não existe isso. Ele vai te falar e você vai ter que ser... Eu sempre fui assim, eu sempre vou mostrar o melhor que tem no mercado. Ele é que define. Por isso que eu gosto de estudar muito, eu viajo, eu conheço fábrica, eu amo conhecer fábrica, conhecer o processo, por que custa aquele preço. Eu já fui na Itália em fábrica de porcelanato, mais de 3, tá? Eu conheço o processo de montagem, de execução. Então, isso que traz essa experiência para você levar para o cliente. Ele vai falar que sim ou não. Eu estou fazendo agora essa arquitetura de luxo, eu sei de barco, eu vou fazer agora como é que é o hangar, avião. Não é que você vai fazer tudo, não, mas você vai estar antenado para o mercado que a gente está aí, que é do luxo que nós estamos falando. Esse cliente também, a gente está todo dia viajando. Ele também está antenado, né? Então, resumindo aqui, né, a questão do orçamento com a criatividade é não pegar o cliente de surpresa. Claro que nós estamos falando, gente, de um público de alto padrão luxo, né? Que esse cliente, eu falo assim, ele quer investir, é o que você falou. Quer investir. Cada público é tratado de uma forma, né? O público do médio pro mais baixo padrão, aí é diferente um pouco. Mas engraçado, eu tenho cliente de 200 metros. Mas dentro dos 200 metros, você pode fazer 200 metros bacana para ele? Não, sim. Né? Eu não falo nesse contexto. Eu falo, por exemplo, o cliente, para mim, ele já chega com, tipo assim, martelando aquela questão do valor, né? Olha, eu só tenho X mil, 1 milhão para gastar nessa casa e nem um centavo a mais. Então, não adianta você oferecer, você pode até oferecer, mas ele não vai sair daquilo porque ele realmente não tem. Agora, o do alto padrão e do luxo, não. Se você oferece, por mais que ele vire para você e fale assim, eu só tenho 10 milhões, só, né? Tenho 10 milhões para investir nessa casa. Aí você apresenta para ele uma solução que vai fazer a obra dele virar 13, mas você conseguiu convencer, ele vai fazer. Na verdade, e ainda vai ficar agradecido o resto da vida. Graças a Deus que você aumentou 3 milhões na minha obra, porque agora eu tenho uma casa muito melhor do que a que eu pensei. Então, nessa tratativa. Não, é interessante você falar da questão do custo, é o seguinte, são clientes diferentes. Tem cliente que ele é profissional, liberal, tem uma empresa, então ele tem outras fontes de renda. Eu já tive um cliente que era um juiz, como professor universitário, então eles eram assalariados, né? Então, por mais que eles queriam uma casa bacana, na época, eu tô falando isso aí, na época, se a gente falava de R$1 milhão, era muito dinheiro, era muito dinheiro, Hoje, quer dizer, infelizmente. Mas assim, é proporcional também ao tudo que está no mercado. Mas, inflação, mas né? vamos falar, ele quis um valor, e aí falou, André, eu tenho esse valor, juntei, eu tenho meu fundo de garantia, tem isso, eu posso pegar agora um empréstimo X lá, mas acabou, não tem como sair daquilo ali. E começamos a obra. E eu tinha falado muito com ele da engenharia, olha que interessante. Falei, vamos tomar cuidado, você vai fazer engenharia. Ele pegou um amigo. Não, eu quero ajudar meu amigo. Gente, esse amigo, ele não tinha experiência, ele contratou outro engenheiro. Ele gastou o dinheiro todo, 40% do dinheiro dele, na estrutura. Nossa. E eu sabia, olha pra você ver, eu sabia. Aí eu falei, como é que eu vou ajudá-lo a terminar? E ele pegou o financiamento da Caixa. E a Caixa só entrega o dinheiro depois de executado. É, verdade. Olha pra você ver, isso é uma coisa séria. Né? Você pode ter vários momentos de pegar a Caixa, maravilhoso, né? Mas só depois de executado. Então, se você não for uma pessoa que ajuda ele a planejar, ele vai chegar a um ponto que ele não tem dinheiro para comprar o piso. Na verdade, e se o piso não tiver colocado, você não acaba. Então, para mim, eu tenho várias estratégias junto com a engenharia para falar sobre isso. Gente, compra tudo de uma vez, vamos comprar de cara, vamos fazer, que aí você já planeja, é mais difícil você depois falar, não, lançou um produto novo, mas eu vou explicar de qualidade, tudo, que você vai ficar mais assertivo. Então, tudo são escolhas assertivas. Até para esse momento de financiamento, a gente consegue ajudar em todos os momentos, porque a gente acha que no mercado de luxo, às vezes para no mercado normal, não. Gente, tudo igual, muda só. Todo mundo quer um planejamento. Né? Exatamente, não é? O planejamento, uma obra bem feita, independe
da classe, né? Independe do tipo de obra. Só que é claro que cada cliente requer tem os requisitos que são diferentes, né? Você o cliente do alto padrão. Mesmo. Por exemplo, você vai vender. A venda, por exemplo, a cada cliente decide de uma forma. Por exemplo, o meu cliente hoje de alto padrão, ele não tá nem aí, pelo menos, né? Que é o que eu percebi nesses anos, quantas obras eu fiz. Ele quer confiar em mim. Isso. Se eu não ganhar a confiança dele na mesa, na hora da negociação, acabou. Já era. Eu posso falar que eu fiz 1000 obras, que fiz obra para fulano de tal, para arquiteto X, que fiz obra de 2000 metros quadrados. Ele não tá nem aí. Ele quer saber se ele pode confiar em mim. Porque ele tem o dinheiro e ele quer uma pessoa que ele possa confiar o dinheiro dele para executar a obra, né? Então, eu vejo, assim, algumas coisas que são diferentes, mas no contexto geral, obra é obra, tem que ser bem feito, tem que ter produto de qualidade, tem que ser planejado e tudo é igual. Só muda a questão, acho que, do dinheiro você falou mesmo. de confiança, uma coisa bem interessante, a transparência. Tá? A gente Confiança mexe com muito dinheiro, né? A gente mexe com o dinheiro do cliente. É uma coisa séria, porque é um sonho, é um planejamento. É o patrimônio. É a vida, é o patrimônio. A gente tem que entender, por isso que o briefing, eu falo do briefing, o briefing em todos os sentidos. Desse sonho, da expectativa, saber o futuro, você quer o que na vida, quer o futuro dos filhos. Você tem que ajudar ele a planejar esse futuro. Eu já peguei muito projeto que veio de arquiteto antigo, foi de parente até do meu irmão, que ele tinha uma lote grande na Pampulha, porque a Pampulha é um lote grande, né? 1000 metros aí. E o arquiteto antigo dele, que é antigo, porque Chorão, olha pra você ver essa coisa do Chorão, né? Você tem que perceber essa coisa do Chorão. Subestimou a casa que ele queria e fez uma casa lá no fundo para ele, pequena. E ele era um procurador. Olha, você tem que entender, gente, você tem que fazer um estudo. Ele ficou com uma raiva, porque o que aconteceu? Ele não conseguia expandir a casa. Porque a arquitetura não permitia, Não permitia, né? Por causa de afastamento, ele usou no mínimo, tudo mínimo. E eu entrei para expandir, só que os quartos eram no fundo. Eu fiz um projeto que eles amaram, porque é pensar grande. Não é que você pode ajudar esse planejamento. Olha, você está assim com 2 filhos, vamos começar aqui agora, mas vamos pensar aí. Se tiver mais né? Então, se quiser um home office. Porque o que é o grande diferencial da arquitetura? Mesmo que seja uma reforma, não parecer um puxado. Então, você tem que ter uma criatividade para essa questão de casa comprada, às vezes, uma casa antiga porque gostou do lote. Tem isso também. A pessoa gostou, eu quero comprar uma casa Mangabeiras por causa da vista. Acabou de acontecer com a gente isso. Acontece muito. Eu tenho muito cliente assim. E principalmente esse pessoal do Mangabeiras, da Pampulha ali, por causa de vista. Que aqui, vista, você tem casa antiga. Aí você vai ter que levar para crescer, aumenta. Então, você tem que entender muito. Isso dá um ganho, né? Então, assim, a gente fala muito que é obra nova, mas tudo é estudo. Tudo é estudo. Você tem que saber saber o perfil da pessoa, porque todo mundo hoje trabalha com planejamento, né? Exatamente. De vida, de história, de quantos filhos, disso. E você está falando imagina, eu planejo cidade. Como eu planejo cidade? Eu tenho que entender como é que está o crescimento, como é que vai fazer. É um pensamento de 10 anos. Igual quando eu fiz shopping, você tem que pensar daqui 10 anos. Exatamente. Entendeu? Não, muito então, bacana. você tem que crescer mesmo essa visão. Aí, gente, vários insights aqui poderosos da Andréia, né? Para pensar fora da caixa, né? Porque, olha só, a gente está com 2 gerações aqui de profissionais, né? Eu formei em 2016, você formou em 91? Olha só, são 33 anos, né, de diferença. Mas nós vivemos o mesmo mercado atual. E se eu não tiver sua essência que você carrega e eu tive que me virar na vida, ainda estou buscando, porque a gente está aprendendo todo dia, de coisas que você teve na época que você começou, que era a engenharia e a arquitetura raiz, né? Eu acho que eu fui a última turma da engenharia raiz, porque o que formou depois de mim, meu Deus do céu. Hoje a gente tem uma dificuldade de encontrar pessoa para trabalhar pra gente. Eu falei outro dia que fui fazer uma seleção, eu recebi, sei lá, uns 100 currículos. Aí fui descarta, tem gente que manda currículo sem nada escrito, você fica até com preguiça. Na hora que você abre os currículos, você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque ele tem experiência. Não, a experiência não tem a pessoa não sabe nem escrever um currículo. Manda um negócio sem formatação. E no meu, que manda assim, faça um sketch. Eu falei, gente, eu quero arquiteto, eu não quero... Pois é, então eu faço assim, pelo documento que a pessoa cria, você já sabe o perfil da pessoa, né? Eu aprendi, eu não sou RH, mas a gente tem que aprender um pouquinho pra gente poder se virar, né? Eu também se virar, não sabia nada.
Então, assim, o que eu tô falando é da essência, né, da arquitetura. Então, a gente precisa juntar o bom de tudo para se tornar um bom profissional. Então, muita coisa que você falou aqui, né, do conhecimento prévio, de estudar, não é só a faculdade, né? Não. Eu mesma estudei qualquer profissão, né? 9 anos direto. Eu emendei um técnico na engenharia e numa pós-graduação. Aí, depois eu resolvi ser mãe e tive que dar uma parada, senão não ia dar conta. Aí, depois voltei com tudo, mas aí fazendo cursos mais rápidos. Então, assim, a gente não pode parar de estudar e buscar conhecimento, principalmente para esse público do luxo, do alto padrão. Principalmente ele do alto padrão. Busca profissional de qualidade. Sim. Então, é claro que ele não vai te perguntar quantos MBA que você tem, quantas pós, não tá nem aí. Você vai mostrar o conhecimento que você tem lá na mesa na hora de vender, na hora de conversar com ele, na hora de mostrar o seu trabalho, né? Mas você precisa conhecer até mesmo para você não tomar prejuízo, né? Porque a gente tá falando de um mercado que é muito promissor, muito lucrativo, mas também se você não souber andar na engrenagem, você até porque afunda. Tem muita gente que está fazendo para vender também, né? Sim, é igual a gente também. Você faz assim. A gente também tem. Tem que entender isso e até para você ter uma boa venda. Que até quando eu fiz a palestra do, como é que chama? Do Ruas, como é que chama? Henrique Ruas? Henrique Ruas. Ele falando muito, que ele estudou muito, ó, pra você ver, ele estudou muito para entrar e casas perto e ver porque que uma vale 15, a outra não quer, o outro quer valer, mas não vale. Pois Por quê? Às vezes pegou muitas pessoas confiam tem medo de contratar um arquiteto, só copiar esse projeto 500 vezes por causa da economia, da engenharia, da arquitetura. Gente, a arquitetura é o mais barato da obra. É o mais barato. Na verdade, o mais importante. O papel é o mais barato, o mais importante. E o mais importante. Que errar no papel é barato, né? Errar lá é a hora de então, errar assim, no papel. O inicial é interessante, né? O mercado brasileiro. A importância da arquitetura. Então, cabe a gente também, né? Exatamente. E antes da próxima pergunta, a gente tá falando de estudo, você poderia muito bem falar assim, ó, 33 anos de carreira, já sei tudo. Eu já sou a doutora do conhecimento. E, gente, toda hora que eu converso com ela fala com uma mentoria que tá indo não sei aonde, que vai viajar não sei pra que lá ou que lugar. Então, a gente não pode parar nunca, porque conhecimento ninguém tira da gente, né? E eu falo assim, qual o primeiro investimento que eu posso fazer na minha carreira? Conhecimento. Estudo. Vai procurar um mentor, vai procurar uma pessoa de referência, vai fazer... Assim, eu não sei se você é a favor disso, mas eu, por exemplo, na minha área de engenharia, tá? Arquitetura é diferente, mas eu não sou muito a favor de pós-graduação, porque eu fiz, me decepcionei. Na verdade, pós eu vou falar porque eu sou filha de professor universitário, então eu posso falar. Você fala da sua versão, eu não gosto de pós-graduação. Não, porque meu pai tem... meu pai deu aula há 57 anos. Eu tenho um irmão também que é pós, que é cientista, então eu posso falar. O que acontece? A gente passa muito tempo estudando. Eu fiz 6 anos, sabe? Porque na época a escola era de 5 e eu já trabalhava de manhã e de tarde, acabei levando... No Isabela, que eu fiz... Demorou um pouco mais. Era igual a escola. A gente levava bom 3 matérias e repetia o ano. Eu acho ótimo, tá, gente? Eu acho bom, não. Se você pegar as histórias dos grandes arquitetos, a gente teve 10 anos de escola, porque a gente também estava preocupado em conhecimentos. Porque você tem que ter a escola, mas você tem que ter também a prática. E quando eu cheguei, hoje é CAL, mas antes era o CREA, a gente fazia parte do CREA. Quando eu cheguei no terceiro ano, que eu estava me achando, né? Imagina. Eu falei, gente, mas eu quero porque a minha arquiteta, na hora que eu fui criando, e apareceu o nome dela, eu falei, não, o que eu criei vai aparecer o meu nome, então eu preciso do meu CREA. Aí eu tentei formar. É igual engenheiro, fala assim, não, eu sou quase engenheiro. Existe quase engenheiro? Meu Deus, não existe quase engenheiro. Quase nada. Não, eu fiz quase eu só não fiz o TCC, eu falei, mas não é engenheiro, né? Exatamente. Então, assim, o conhecimento que eu falei... Então, você foi falar de pós, essas MBA, eu acho ótimo, que é rápida. Gente, e o tempo a gente tem que ser... É muito rápido, né? Tem umas que eu são acho boas, muito, sim. eu acho maravilhoso online, não importa. O que importa... o conhecimento. Eu faço, igual essa MBA que eu estou falando do IA, eu estou fazendo online, tá? Da exame. Porque essa outra eu estou fazendo em São Paulo, porque eu queria presencial. Por causa do conhecimento, da troca, né? Então, assim, eu sou super válida realmente de ter esses cursos mais rápidos, você vai ter conhecimento, até para você captar realmente se é aquilo que você quer. Não, eu fui aqui, fiz, eu não quero ir para outra área. Mas não parar de estudar. Não parar de estudar. Não parar. Após, eu só acho assim, que às vezes é muito longo. Então, você tem que perceber o que você quer, porque eu também ficava frustrada. Porque eu falava, gente, arquitetura, que pós que tem? Era assim, estudo da história. Eu falei, eu quero saber de história, né? Eu não quero saber, eu quero saber da prática. É porque hoje o mundo mudou também. E tinha muito pouco, prática, né? tinha muito pouco. E tinha em São Paulo.
Hoje ficou tão fácil, né? Porque no meu tempo eu ficava assim, nossa, só tem São Paulo. Uhum. E aí? Como é que é o custo de ir para São Paulo? Como é que eu vou fazer? Hoje o mundo abriu para... Você pode tantas coisas mais rápidas, né? Sim, hoje todo mundo é mais rápido, todo mundo quer coisas rápidas, né? Eu gosto de, por exemplo, Mas você tem um mundo na sua mão. Outro dia eu estava vendo, você Harvard, tem uns cursos lá que você pode fazer se você quiser. Então, assim, né? Hoje não, hoje mudou tudo. Hoje então, só assim, não vai pra frente quem quer saber de muita coisa, é verdade? É interessante, você está falando do mercado de luxo, mas eu falo até para minhas funcionárias. Eu falei, você tem um filho pequeno? Ela falou, não, porque o rico. Eu falei, não, rico não. Sua filha, fala, em vez de sua filha gastar tempo para fazer joguinho dentro da sua casa, fala para ela ver línguas, fala para ela ver, pensa no alto, a gente tem que pensar alto, né? Não é a ganância, mas todo mundo quer a ambição de viver bem, morar bem, de viajar, de receber uma família, sei lá. Mas, na verdade, isso é crença, né? Limitante, né? Crença limitante. Porque a gente tem maneira de falar, o rico, isso aqui é isso aqui tá dentro da cabeça da gente, né? E a internet hoje, né? A gente está aqui, né? Sentir essa troca. É maravilhoso, eles estão falando aí com quantas pessoas aí. Pois é, né? Não sei quantas pessoas tem ao vivo aí não, mas pensa em quantas pessoas vão assistir isso ainda, né? Então, o mercado digital, ele é uma explosão da revolução, né? Vamos dizer assim. Então, pra mim, assim... Como que você podia pensar, seus 33 anos, lá em 91, formando, que talvez você poderia estar passando seu conhecimento ao vivo e numa mesa, assim, tão descontraída, sem muitas formalidades, porque até isso era chato, antes, igual repórter, né? Tinha que chegar todo engomado, ficar lá, não podia mexer, o cabelo não podia ter um fio solto. Hoje até isso melhorou, né? Mas, enfim, muito legal as suas pontuações em relação à parte de estudar, porque eu falo muito isso, sabe? A gente precisa sempre estar estudando. E é que agora, a gente está falando do marketing, acho que isso também envolve essa pergunta, qual a importância da comunicação clara entre o arquiteto e o engenheiro e cliente para o sucesso de uma obra. Aí eu coloquei aqui ainda alguma dica para melhorar essa relação, porque são os 3 pilares da obra, né? Engenheiro, arquiteto e cliente. Como que qual que é a importância desses 3 estar alinhados, né? Sim. Vamos falar de uma casa nova, né? Porque senão a gente é vasto, mas o que você faz num processo, acho que vale para qualquer área. Primeiro, a arquitetura, né? Que você vai fazer, e você tem que passar isso para alguém, que não adianta. A gente, arquiteto, não faz nada, a gente assim, executa. Então, eu falo muito com o cliente, chama o engenheiro, escolhe o engenheiro, a gente indica muito, porque é muito bom quando tem a parceria, é bom para o cliente, tá, gente? Quando a gente tem a parceria, conhece a pessoa, conhece índole, tudo. E é bom trabalhar com destaque, com o nosso time, né? Que a gente sabe, porque a gente, a conversa é muito mais clara, é muito bom. Trazer para a mesa, junto com o cliente, ter sempre tudo muito claro. Tá? Porque a gente vai ter o processo aí da engenharia que vai executar, mas a gente tem um pacote de engenharias, né? Que é grande hoje, né? Que você fala em ar-condicionado, irrigação, elétrica, hidráulica, e por aí vai, né? E se você não tiver... como eu falei, como eu gosto de engenharia, eu concentro tudo no escritório, porque eu quero entender onde é que está passando o fio, onde é que está passando o fio, o que vai interferir, porque no alto luxo eu tenho que pensar na pessoa deitada na cama lá, tudo lindo, maravilhoso, eu já tenho que pensar tudo. Sim. Então, eu já tenho que pensar isso antes. Então, a partir daí, eu conversar com o engenheiro, a obra começar, a troca, gente, não tenha medo de troca. Reuniões. Eu amo o WhatsApp, grupo. O pessoal fala assim, não, que pânico. Não, eu não. Adoro. Nosso WhatsApp eu adoro a troca. Nossa vida. Quantas reuniões o WhatsApp não economizou? Eu acho maravilhoso, porque eu tenho uma visão, como eu acompanho o meu projeto desde o início, eu tenho todos os meus projetos na cabeça. Então, assim, a pessoa me pergunta uma coisa, eu sei na hora. Tudo bem, gente, nem todo mundo tem essa capacidade. Às vezes o papel não tem problema. Para um pouquinho, manda o papel, tira uma foto. Tem outras maneiras, né? Tem várias maneiras de fazer isso. Se você tem mais dificuldade, precisa ver no papel, marque reunião, não tem medo, sabe? Converse, pois o engenheiro, ele vai entender o que você está falando, né? Olha, você viu que você viu ali que a porta às vezes não vai passar? Não tem medo se você errou, gente. O erro aconteceu comigo, eu estou fazendo um projeto grande, e era um projeto de muito estudo, muita lei, e passou uma lei batida. Que eu tinha que fazer uma mínima de uma coisa, eu falei, não tem problema, mas o que valeu é eu pegar aquilo ali, né, rapidinho, em 2 dias eu mudei tudo, tá? E sem comprometer as outras áreas. Então, assim, você tem que ser humilde nesse sentido, porque a gente está sempre aprendendo, né? Reconhecer. Eu não tenho medo de pegar projetos grandes, enormes, né? Porque é do estudo que eu falo. Tem coisas que a gente... É muito engraçado, dentro da prefeitura, qualquer lugar do mundo, a gente tem lei. Uma coisa que as pessoas esquecem.
que acha que tá tolindo a criação. Não. Eu acho que primeiro você tem que começar a criação, vendo o que tem de lei. O que você pode fazer, O que você pode fazer, e daí você vai criar. Isso é em qualquer lugar do mundo, gente. Se eu for em Veneza, imagina Veneza. Tem um amigo meu que faz arquitetura em Veneza e falava comigo. Imagina Veneza. Você não pode mexer no fio. Na Europa, do modo todo tombado, eu faço muita coisa em Tiradentes, que também é tombada. Então, você tem que preocupar. Então, assim, tudo tem que ter uma lei. Sim. Tudo. Então, assim, por isso que eu falo engraçado. Não é que ninguém está tolindo nada. Então, você tem que ter muita troca, porque se a pessoa vai te perguntar... E conversar, né? E conversar, porque na hora que três. você vai começar uma obra, eu estava falando aqui com o Thaís, a gente fica 4 meses, às vezes, com briefing. Então, você tem que mostrar, olha, foi feito isso porque o cliente falou isso. Então, por isso que a gente está preocupado com isso. Então, porque o nosso trabalho, às vezes, começa muito antes. Então, não pode ter medo de conversar e falar, olha, eu entendi que você pode trazer, agregar isso aqui, mas tem um motivo por causa disso, porque cada um tem uma questão que... Uma casa é personalizada. Então, pode ser coisas estranhas. Sim. E novas. Você nunca vai pegar um projeto igual ao outro. Não vai. Eu falo que essa parte da comunicação, para mim, hoje, né? Cada vez você vive um desafio para melhorar uma habilidade, né, do seu escritório. Então, hoje, por exemplo, a habilidade que eu mais estou investindo para melhorar é a comunicação. A comunicação. Porque a questão, por exemplo, do profissionalismo, a gente já tem uma experiência de mercado, que a gente continua estudando, né? Ninguém vai ser bom o suficiente. Mas eu vejo que a comunicação já é a chave do negócio. Porque a maioria dos problemas que eu tive e tem em obra, porque a gente está falando de um lugar que sempre vai ter problema. Às vezes a pessoa contrata a gente e fala, vou contratar o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, porque eu não quero ter problema. Isso não existe. A primeira coisa que eu dou você na mesa é que eu falo assim, ó, só para te avisar que você me contratou, você não está isento de problema na obra, não. A diferença é que eu tô ali para resolver. Isso. Essa é a diferença. Você contratou a engenheira e a arquiteta para resolver os problemas da obra, porque toda obra tem problema. Só que é claro que são coisas ali que da obra, né? Você pode até ver o problema, porque se você vê que a pessoa está pegando só preço, pega qualquer mão de obra, você está como engenheiro, tem hora, eu estou com uma obra agora mesmo, que o cliente tem um mão de obra que ele fazia galpão para fazer uma casa e contratou uma engenheira para tomar conta. Coitada, ela está penando, não tem jeito. Eu falei, você não conhece a mão de obra? Exato. Aí o cara, porque pagou... Então, você já começou o problema lá. Já escolha errada. Então, você fica batendo tecla no negócio errado. Mas, assim, voltando para essa parte da comunicação, que é o que eu te falei da nossa dificuldade, é porque, às vezes, tá claro para você, que é técnico, mas não tá claro para o cliente. Então, hoje, eu invisto, assim, no máximo que eu posso em estar mais perto. E deixar registrado. Porque isso é uma coisa que eu aprendi com uma chefe minha, muito tempo atrás, é que o que tá... Como é que é? Contra fatos e dados não há argumento. Então, ó, eu te falei aquele dia que não ia ter jeito de fazer isso aqui, tá? Aí chega daqui, algo tá acabando, mas você não fez. Eu falei, mas no dia X tá registrado aqui. Eu faço o relatório. Lá no escritório a gente faz relatório. A gente faz relatório de obra também. Não é de obra, não. De decisões, de tudo. De ata de reunião, né? Ata de reunião, gente, é a melhor coisa que tem, gente. Pelo amor de Deus, é formulário simples. Pega o Word lá, não precisa de muita firula, não. Ata de reunião, escreve lá. Andréia Burato falou assim, assado. A Thaís falou assim. Pronto, todo mundo assinou, acabou, morreu Bahia. Tá tudo registrado. Então, assim, acho que a comunicação, ela tem que ser muito estudada. Eu acho que isso é um princípio muito importante na obra, que foi o que a gente fez, foi a pergunta, né? Dentro do que você disse, dos 3 e também de registrar. Registra as comunicações para você não ficar. E outra coisa que eu noto no negócio de comunicação que você fala é o seguinte: o WhatsApp é maravilhoso, mas cuidado com a escrita. Eu prefiro falar. Ou então liga. Deu problema, liga. Tem coisa que não substitui a boa conversa. Por quê? A interpretação da pessoa que está lendo é diferente da sua que você está lendo. Exatamente. Você pega um recado que você mandou no WhatsApp, manda 10 pessoas de volta, cada um lê aquilo. Então, é onde começou muito problema da comunicação. A forma de escrever. Obra é maravilhoso, troca de mensagem é ótima, porque é rápida, né? Na hora, favorece. Deu um problema, fique aberto a pessoa te chamar. Não é na hora, não, gente. Pode ser outro dia, 2 dias, porque a obra, eu posso responder 2 dias, eu vou pensar, eu vou olhar. Não deixe de comunicar. Tanto com o cliente, tanto com a obra, quanto com o engenheiro. Porque é tudo muito dinâmico, né? Não adianta depois você reclamar lá, não. Porque fulano falou, o outro não viu. Aí começa a virar uma transferência de Não adianta, de culpa, porque né? o cliente está do outro lado, ele vai ficando frustrado. Pode ter um tanto de gente com razão. O que adianta um tanto de gente com razão? E o cliente sempre... E o cliente está ali, ele vai ficando sufocado.
E tem que então, ficar claro, não é briga. É porque a gente acha, porque eu acho que tem essa troca de engenharia com arquitetura, fala que é briga. Que nem sempre é saudável, não é, né? mas não é isso. É tudo que você vai falar, gente, comunica, fala. Realmente, se o arquiteto, que eu sei, gente, no meu mercado tem muita gente que não faz isso, tá? Não fez a troca, respalda, né? A engenharia respalda. Tentei comunicar, não tive retorno. Cliente, olha aqui, qual decisão a gente toma? Não toma nada sozinho também, não, né? Divide a responsabilidade, porque o dinheiro é do cliente. Eu acho assim, Né? para encerrar esse tema da comunicação, a gente não ter medo, porque eu sei que a maioria das pessoas tem medo mesmo. Eu já tive, eu não sei se você já teve, mas eu tive muito medo de ligar. Nossa, às vezes cliente me ligar. Não, o medo que eu falo assim, deu um problema na obra. A gente quase morre, né? Deu um problema na obra. Aí o cliente tá me ligando, eu já sei que ele tá me ligando por causa do problema. Lógico, tem que aí você fica assim, respirar, ai meu Deus, né? Eu passava mal, às vezes eu ficava doente, de dar febre, tudo. Hoje em dia não, atendo, é o problema. Eu tô ali pra isso, gente, ele me contratou pra aquilo. Enfrentar o problema. Então acho que a maior dificuldade hoje, nós, principalmente que estamos na frente, assim, ali da obra, é o ligar, porque igual você falou, o grupo do WhatsApp funciona muito bem, principalmente para registrar, mas a ligação não substitui. Então, para mim, eu trato assim, ó, eu vou colocando as etiquetinhas, ó, se é uma coisa simples, eu só escrevo. Isso. Aí se é média, eu escrevo com áudio. Agora, se é muito séria, aí eu ligo, mas eu não deixo de registrar. Eu nunca deixo de escrever, mas aí o escrever, igual você falou, vem depois, quando é urgente. Não tem como você escrever lá assim, preciso comprar um negócio aqui urgente, tem que ser agora. Aí você só escreve, não, se é uma coisa urgente, tem que ligar. Depois você registra, olha, foi comprado isso aqui na urgência, tal. Então, acho que assim, funciona. É só pra ficar, né? Mas não substituir. Eu sei que estamos numa era muito boa do WhatsApp, né? Sim, maravilhoso, mas gente, na ligação não substitui, porque tem hora que você precisa explicar. Você precisa dialogar com o cliente, explicar para ele antes daquilo, porque às vezes você solta a bomba lá no grupo, e aí você falou, tem a interpretação, às vezes ele até interpreta errado o que você falou, aí você joga a sua comunicação no lixo, né? No lixo. Então... Se você recuperar isso, eu vou te falar. Então, assim, resumindo, gente, conversem, né? Acho que o que a gente falou tudo aqui é resumindo em conversar. Conversem, principalmente você, arquiteto. Lá no escritório, todos os arquitetos que a gente tem parceria, né? Todos os profissionais, a gente sempre combina entre si o seguinte: não deixe o problema chegar no cliente, só em último caso. Vamos fazer 1000 reuniões entre nós. Resolveu, a gente já leva para ele solucionado. Mas também não esconder tudo. Não, mas já leva solucionado. Solucionado, Olha, fulana, aconteceu isso aqui na sua obra, mas eu e fulana já resolvemos, já fizemos isso aqui, ok. Ou então, mas não se leva for uma coisa ele. Que você não pode definir, realmente, vamos manter uma reunião de definição? Aí tem que fazer. Né? Mas eu tento levar menos, porque, pensa, a gente tem que... não, lógico. A gente tem eu tenho um cliente mesmo que trabalha embarcado, lá na plataforma da Petrobras, ele fica 15 dias aqui, 15 lá. Imagina se eu ficar ligando pra ele. Não, mas eu fico brava, tem gente às vezes que deixa o mestre de obra tomar conta da obra. Outra coisa, né? Você deve pensar isso também. Nossa. Engenheiros vão à obra, não deixe mestre de obra. O mestre de obra é maravilhoso. Ele que comanda, mas ele tem que estar sendo supervisionado. Em tantos anos, ele fez quanto tempo de obra? Então, ele tem experiência daquele tipo. E cada obra é uma. Exatamente. Então, eu vejo problemas, às vezes, assim, de colocação de pilar, tal, porque o engenheiro passou... Deixa pro mestre, tem umas coisinhas, essa coordenação, né? A gente tem muito isso. Você deve falar isso mesmo. Estou falando com os mentores, para quem tá aí, que é novo, né? A gente toma essas experiências, sabe quando eu escuto muito isso, né? Principalmente quando é os mais antigos mesmo, né? Pessoa que já tem 30 anos de carreira e fala, a gente escuta muito assim, eu fiz assim a vida inteira e sempre deu certo. Dá vontade de pegar um tijolinho, dá na cabeça dele e falar assim, meu filho, de falar, as coisas mudaram nos 30 anos, não é assim que funciona mais, você tem que fazer desse jeito. Então, assim, a minha maior dificuldade hoje é a comunicação. E não é só com o cliente, não. É lá na obra, principalmente. Na verdade, acho que a maior dificuldade de tudo é a gestão das pessoas, né? Acho que a comunicação tá dentro da gestão. Porque o cara não quer fazer. Você quer um exemplo? Eu vou dar uma dica aqui de ouro, tá? Essa é uma dica mesmo, porque isso é uma coisa que eu aprendi e vou passar. Colocar... eu faço muito piso, parede, porcelanato, tá? Ou pedra, não importa o que for. O que todo mundo faz? Coloca a cerâmica do teto, do teto para a parede, e deixa a sobra no fim, não é? Eu faço o contrário. Por quê? Porque quando você entra no lugar... Quem que entra no lugar fazendo assim, já ir para cima? Exatamente. Eu entro a gente também olhando. Faz assim, de baixo para cima. Para mim, de baixo para cima. Toda vez uma obra... Não, mas eu tô acostumada assim. Eu falei, aqui... Isso é um método não antigo. Tem problema. Não, mas ainda... Muito. É questão de... Não tem problema, você pode fazer nas outras, mas aqui eu faço desenho,
E tá já tudo paginadinho. Por quê? Porque 90 centímetros, eu tenho um bancada de 90, essa pedra de 90. Foi pensado tudo. Senão você vai trabalhar todos os esquemas que tem aqui. E isso, porque quanto menos linha, aí tem mil coisas. Mas não é fácil, né, André? Mas, tipo assim, isso é uma dica, assim, Nossa, não é fácil pequena. você mudar a cultura da pessoa, porque ele quer bater no martelo, que ele fez essa vida inteira e todo aí mundo você tem gostou. com toda a calma. Chega lá, né, gente? Olha, mas eu tô te ensinando uma coisa boa, sabia? Que você vai passar isso para os outros, é um aprendizado. Exatamente. Nossa. A quebra de cultura não é fácil, Né? não. A gente que tá ainda lá no canteiro não mesmo. É no canteiro que eu falo, né? Eu hoje não fico tanto no canteiro mais, porque a gente tem um time, né? Eu fico mais no marketing comercial, mas é óbvio que eu vou na obra, porque eu vou lá. Então, relatório, você sabe. Eu faço os relatórios também, eu gosto de ir lá para fazer o controle de qualidade, né? Como diz o verdadeiro ditado, o olho do dono que engorda a boiada, né? Então eu vou na obra, lógico, só não fico lá. E quando eu vou, quer dizer, eu vejo uma coisa que eu vou orientar, a gente sempre, a maioria das vezes, 100% a gente recebe essa. Mas eu fiz assim, eu falo, mas fulano, mas agora é diferente. Mas e se nós vamos mudar isso um dia, se Deus quiser? Não, por isso que a gente tá aqui, né? A gente tá mudando, né? Já mudou muito, graças a Deus. Essa pergunta aqui é muito boa, ó. Cadê ela aqui? Essa eu ouço demais. Nossa, dos meus amigos arquitetos é os que eles mais reclamam. Não sei se você também acontece isso. Quando o cliente traz referência de projeto da internet, Pinterest, sabe? Aquele Pinterest fala assim, eu quero igualzinho Pinterest. Como que você consegue adaptar essas ideias, né, que ele traz ali, para criar uma coisa personalizada? Antes de responder, eu vou te contar uma coisa que aconteceu com a gente. A gente fazia, né, projeto no início do escritório, e aí depois eu vi que isso era furado, tem que deixar para o arquiteto fazer mesmo, sai fora, mas alguns a gente fez. E aí o cliente veio com um projeto faraônico, um negócio assim, uma arquitetura que não tinha nada a ver. Eu tentei conversar com ele, falei, isso aqui não é um projeto viável para o que você quer, porque ele queria uma casa para vender. E o lugar que foi a construção, eu conhecia muito bem. Então, não era uma casa para aquele tipo de condomínio. Mas nem sempre você vai conseguir argumentar, né? Falar, um bom argumento convence. Não, a pessoa tem a livre-arbítrio, né? Tá na Bíblia. Então, assim, eu tentei convencer, expliquei, não, mas eu quero que essa casa vai bombar, já conheci corretor da região, e que ele quer, e fez, sabe? E pegou referência. Aí, na hora que a gente foi fazer o projeto, fez a gente copiar tudo. Sabe o que é copiar? Ele queria, eu falei, não, mas isso é plágio, não pode e tal. Eu não tinha a planta, eu tinha um vídeo da internet e o vídeo ia mostrando, sabe? Entrando dentro da casa. Ele fez a gente fazer um negócio quase igual. Não ficou igual porque a gente não permitiu, né? Porque isso seria errado, mas não deixou. Então, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, como que pode ter uma cultura tão fechada? No caso, ele já era o cliente, né? Então, assim, é o gosto dele, ele quis, eu tô ali pra atender a expectativa, mesmo explicando, ele não quis. Então, assim, é difícil. Eu falo assim, como eu também não sou arquiteta, eu não tenho também os argumentos suficientes para fazer ele mudar de ideia. Não tive, né? E acabou que aconteceu o projeto faraônico e ele tá lá executado. Só que eu vejo muita reclamação hoje dos arquitetos, que a pessoa traz um negócio do Pinterest, quer que você faça igual, não te abre, não te deixa criar, quer que você copie o negócio. Não é só um projetinho, sabe? Aquela famosa, aquela frase horrível que todo mundo odeia, né? Todo dinheiro contra arquiteto. É só um projetinho, copia aqui. Então, o que eu queria saber de você é como que você faz para lidar com esse tipo de situação e criar, né? Fazer uma coisa personalizada quando a pessoa vem com esse negócio aí das referências da internet. Bem, vamos lá. Pergunta pesada essa. Não, é porque nunca aconteceu. O que acontece? Que eu estou no mercado há 33 anos, a gente sempre teve referência. Eu nunca liguei para referência, porque eu vejo a referência de uma outra maneira. Uhum. Nesse caso aí, eu não... Nunca aconteceu com você? Talvez não chegaria para mim... Não chegaria para mim. Acho que chegaria para engenharia. Por quê? Porque ele sabe que se você for para um arquiteto, tem uma identidade. Eu vou tentar... Igual eu estou falando dessa questão de estudo. Para mim, todo mundo tem uma referência. Referência é referência, né? Não, mas mesmo a pessoa, eu gostei dessa copiar, casa... Né? Copiar é muito mas talvez nesse momento que você fez o seu caso, como você não é engenheira, arquiteta... Arquiteta. Eu tenho uma arquiteta, até eu sou gêmea, eu tenho uma irmã arquiteta, eu fazia projeto na escola dela, todo mundo lá para se passar. Não tem jeito, a visão de engenharia é uma, a visão de arquitetura é outra. A gente por isso tem são um lado diferentes, plástico, né? Então, assim, você não vai conseguir perceber o que ele queria. Por isso que ele quis a cópia. Se ele viesse atrás de mim, se viesse... Você ia mudar a cabeça dele com certeza. Não, eu ia pegar o que ele gostou. O que eu vou pensar? Você tem que abrir a mente. O que ele foi que trouxe ele fazer isso aqui? Ele queria uma coisa realmente grande. Você não, tolir. Você vai falar de preço, mas você não pode tolir. Você tem que perceber o que ele quer daquilo ali.
entendeu? Ó, é o pé direito duplo, não sei o que lá, porque ficou mais fácil para ele mostrar aquilo, né? Ficou mais fácil falar copia que me atende. Isso. Né? Então, assim, referência eu acho ótimo por isso. Eu peço referência. Você tem referência? Pode mandar. Uhum. Só que isso não me tolhe, porque, na verdade, eu vou criando o meu projeto. Aí eu não sei se é treino, não sei o que é. A pessoa vai me contando caso, eu consigo enxergar na minha cabeça já com tudo, com luz funcionando, com tudo. Eu já desenha o projeto da cabeça antes de passar para o papel. Porque ele vai me contando uma história. Essa história vai montando. Então, assim, quando ele vai falar, eu tenho argumento para ele. A narrativa. Eu uso a narrativa dele. Uhum. Entendeu? Eu tive um cliente ontem, ele tem de uma arquiteta, fez 20 e tantos desenhos. E eu estou fazendo agora a segunda versão que não fez nada. Eu falei, deixa eu entender o engenheiro. Mas você entendeu? Já passou 20 e tanto que ele é assim. Eu falei, ok, não tem problema. Eu tenho que entender. Uhum. Aí eu fui lá falar com ele. Eu sei que ele tem 2 filhos. Eu sei um monte de coisa que eu fui falando com ele de outras coisas, gente. Não é? Se você ficar lá, é lindo. O que é lindo? O que é lindo para você? O que é lindo para você? Cada um tem cada um tem o seu gosto, referencial. Uhum. Não é questão de beleza. Tem que falar de funcionalidade, tem que falar de... Você entendeu o jeito da pessoa, você entendeu. Ele foi falando um monte de coisa, eu falei, pois é, então, mas você não está preocupado com a segurança dos seus filhos? Ó, você está querendo muito escada, mas como? Se chegar alguém, amigo do seu filho, vier lá e tiver um assalto, se tiver alguma coisa aqui, fui falando outras coisas. Uhum. Você não faz o projeto só falando de beleza. Não, de valor, né? Nas primeiras perguntas de funcionalidade, Você tem que falar de várias outras coisas. Uhum. Porque você tem que entender tudo. Você tem que entender o processo porque a pessoa está ali. E ele, a primeira coisa, quando eu fui fazer uma entrevista para ele, ele falou assim, não, eu falei, por que você comprou essa casa? É uma casa usada, tá? Sim. Comprei à vista. Ele falou comigo, comprei à vista. Aí eu falei, gente, então, comprou à vista. Tá no alto do gabeira. Eu falei, ok. Aí tive que pensar, gente, o projeto tem que todo contemplar uma vista. Uhum. A conversa que eu tive com ele foi outra. Entendi. Foi completamente, eu fui vendo os projetos, 21 projetos, eu falei, ele fez louca. 21 projetos? 21 desenhos com a menina, eu falei, primeiro, ela não soube... Se ela pega uma arquiteta e faz 21 desenhos, ela não soube. Ela está ali como desenhista. Ela não está como arquiteta. Sem contar a perda de tempo, né? Não fala perda de tempo. Assim, olha o brief errado. Uhum. Gente, o brief... Deixa eu te falar, eu praticamente não mudo o projeto. E eu tenho uma... Porque eu acho que essa percepção. Uhum. Eu tenho uma cliente, e se é caso... Né, ela me deu um depoimento, eu falei que eu perco tempo de me pôr nas redes para mostrar. Ela fez um projeto, falou assim, André, eu vou construir daqui a 1 ano, porque a gente está fazendo um prédio no interior, quando vendeu o dinheiro da casa. Ok. Nesse 1 ano, ela é indecisa. Meu pai falou isso, minha filha. Então, eu falei, gente, para que isso? Tudo bem. Vai ter um adendo? Vou te dar um adendo para poder fazer essas modificações. Uhum. Ok. Chegou no final, eu nem tinha percebido isso, tá? Começou a obra. Eles imprimiram todos os coloridos. Falaram assim, você não percebeu não, Andréia? É o primeiro desenho que você fez. Porque eu sabia a história dela, do pai, da família, como é que ele vivia, como é que era a casa, como é que não era a casa, como é que eles vinham. Né? Voltou para o primeiro projeto. Ele falou, Andréia, você falou. Mas, infelizmente, já teve que passar por esse processo. Então, entender, né? Voltar naquelas primeiras perguntas. Tem que acreditar, né? Também, confiar no que a gente está falando. Uhum. Igual aconteceu, eu fiz você conhece a Vianney? Aqui, quem não está de Minas Gerais, você vai na internet, vocês vão ver. A Vianney Nova é uma padaria de 30 anos. Eu adoro também a área comercial, adoro. Você veio um pouco porque dela, estudo, né? adoro, porque eu entendo muito de vigilância sanitária. Tudo tem estudo, gente. Então, você estuda, tudo pra gente é um caminho. E ele falou assim, não, André, e eu, um dos sócios já tinha 10 padarias. Aí ele virou e falou assim, não, a gente vai fazer um projeto e vai colocando. Eu falei, não, projeto não é isso. Você vai me falar tudo que você precisa. Eu tive reunião de 7 horas com a nutricionista. Eu tive reunião de 4, 5 horas com o padeiro. Eu tive reunião com... Por quê? Eles que vão me falar. Não sou eu, gente. Chegar... Aí eu vou trazer, assim, uma parte técnica, que é minha. De repente, ele tem 30 anos de mercado. Ele falou, André, estou impressionada como é que a padaria funciona. E você já tinha feito uma padaria pequena. Então, assim... Entendi. Estudei tudo. Então, assim, é na casa. Você tem que entender. Não adianta ter preguiça. Na vontade, voltando às referências, né, que foi a pergunta, eu entendi que a gente precisa das referências, mas precisa, eu vou entender cor. Não vai copiar. Por que ele vai falar? Ele vai entender cor, você vai entender dimensão, você vai entender o que ele gostou. Mobiliário, tudo faz, pode ser ele gostou do mobiliário. Você tem que saber daquilo ali, a percepção que ele está querendo te levar. Porque como ele não consegue falar,
Porque, gente, imagina, é novo, né? Ele não consegue falar. Sim. O negócio dele é realmente a referência, não tem problema algum. Quando você trata disso como sem problema, você começa a ter um outro tipo de olhar. Tá vendo? Olha só, depois de anos que eu fiz esse projeto, agora que você foi me mostrar agora que eu consegui entender que nessa vez de podcast, o que foi de errado aqui, por que ele não aceitou fazer outro projeto? Simplesmente porque eu realmente não tinha argumentos pra mostrar, porque eu não estudei pra isso, de fato, né? Eu acho assim, tem muito arquiteto muito bom de arquitetura, que projeta tão bem quanto arquiteto, inclusive faz arquitetura e se torna arquiteto, né? Às vezes fez engenharia e se enganou. Tem muito engenheiro que é muito bom de projeto, porque às vezes a pessoa ingessa, só arquiteto pode desenhar. Isso não é verdade. Tem muito engenheiro bom que especializa, que estuda, que não foi o meu caso, né? Que não estudei para fazer a arquitetura igual você, por exemplo. Eu tenho muito conhecimento de obra. Então, foi o tato. Se fosse um arquiteto com mínima experiência possível, conseguiria ter mudado a situação. Então, mais uma vez, voltando à importância de estudar, né? Perceber, não ter pressa, escutar. Às vezes, nas entrelinhas, gente, por isso que eu tô falando, se é uma família, põe a família toda junta. Não despreze ninguém. Põe a família junto. Escuta o que tá falando. Exatamente. Aí, o que eu fiz para mudar lá no escritório? Eu tenho um arquiteto agora, né? Então, os poucos projetos que a gente ainda pega, a gente pega, às vezes, uma coisa assim, um comercial, uma casa, que às vezes a pessoa faz questão de querer fazer com a gente, só que é arquiteto. Não sou eu. Na verdade, eu mesma nunca fiz projeto que eu não gosto. Eu tenho pavor, naquele perfil lá, não sei se você já fez o DISC, tem um nome que faz, é um teste para você saber se você é comunicador, se é executor. Sei. Eu saí altíssimo comunicador, né, pra variar, e executor. E meu perfil de detalhe tá nos quase 0. Então, imagina fazendo um projeto, entra em sofrimento, começa a passar mal. Você imagina a começa a falar com você porque eu queria dormir assim, eu queria pensar assim, Jesus. Eu queria não sei o que lá, você vai ficando assim. Ô, André, você falou do projeto, eu tô pensando lá na obra, lá no canteiro que eu vou montar. Então, assim, eu não sirvo pra projeto. Eu, Thaís, mas eu entendo diferente, né? Igual você falou, você entende engenharia, mas você não é engenheiro, mas você entende. Então, eu entendo muito de projeto, eu sei ler um projeto. Às vezes eu sei até ensinar a fazer, mas não gosto de colocar a mão na massa, sabe? Então, quando eu tive essa percepção, coloquei o arquiteto e aí resolve o problema desses projetos que a gente faz, porque aí ele sim tem conhecimento, ele estudou para entender tem até psicologia, né? Da arquitetura, você conhecer o cliente, né? Isso aí eu tô fora, né? Vamos dizer assim, mas voltando pro conhecimento, né? Então, aqui na nossa próxima pergunta, que é algo que eu gosto muito também de falar, é das estratégias para evitar retrabalho no canteiro de obras. O que você faz dentro da sua etapa de projeto? Uma das coisas que eu falo, primeiro é isso, eu acompanho todos os projetos, eu faço compatibilização do projeto, eu faço projeto, uma coisa que vai para a prefeitura ou vai para aprovação, eu mando, a primeira coisa que eu faço é mandar para estrutural, do estrutural ele envia para mim, eu faço todo o ajuste que eu quero, em termos que eu já estou pensando ali na cortina, já estou pensando lá na execução, tá, gente? No final. Aí, acabou isso, eu mando para todas as engenharias, eu olho item por item dos detalhes, alguma coisa que eu queira dessa engenharia, vejo que interferia, aí vai para a obra. Mas eu tenho que falar com quem da obra, tenha calma. Tem essas etapas, já estou pensando nela. Vai à obra, porque por mais que você faça aí junto, vai lá à obra. Às vezes tem um clique, porque isso vai dando segurança para o cliente. E pode ser que o cliente fale assim, nossa, eu vi aqui, quero aumentar isso, mas foi uma decisão dele, são coisas diferentes. Não, é mudar o projeto depois que já está lá e foi decisão do cliente. É coisa diferente. Mas para você evitar o retrabalho, você faz a compatibilização, né? Compatibilização. Na verdade, eu não tenho retrabalho. Eu tenho casa de 1.000, 1.300. Outro dia eu fui na obra, nessa casa de 1.300 que eu falei que eu estou fazendo lá, eu vi que eu sei de ferragem, eu sei como é que está pensando, um erro da leitura da engenharia. Que ele deixou para o cara da ferragem fazer ferragem. Aumentou, a viga estava morrendo, ele deixou um pouco para cima, para baixo. Quer dizer, então foi um retrabalho de erro, ó, pra você ver. De execução, né? De execução. Entendi. Mas agora, eu falei, eu gosto de olhar tudo, porque eu mando gente para obra toda semana, eu faço relatório toda semana. Você falou que agora manda. Eu falei que nós vamos olhar para a estrutura agora. Porque já que eu estou olhando papel, por que eu não vou olhar lá? Entendi. Para ajudar, não estou falando que eu estou... para ajudar a visão, entendeu? Porque quando você está no projeto de 200 metros é uma coisa, é menor que você vai para 1.300, 1.600 é outra coisa. Uma obra de 1.300 são os comparos. Então a pessoa acha que é igual, não é?
Não é. Então, Aí a tem gente tava vários fazendo, detalhes, né, caimento, tem, né? A gente tá fazendo uma obra de uma igreja, né? Que aí não é bem comercial, né? Mas Eu já fiz um uma igreja comercial. também. 4.000 metros quadrados. Tá sendo um desafio, porque eu nunca tinha feito uma obra desse tamanho ao mesmo tempo, né? Então, assim, só andar em 1.200 metros quadrados. A gente tá terminando a primeira laje agora. Então, assim, é totalmente diferente. Lá tem reunião... na verdade, assim, eu já tinha reuniões periódicas com todos os meus clientes. Mas agora a gente adotou toda a obra, nós vamos fazer semanal. E a gente veio essa reunião semanal dessa obra que eu vi a necessidade. Porque e a reunião não é com a equipe da obra, é com os clientes. É todo mundo junto essa reunião. É engenharia, arquitetura até que não vai, não, porque os projetos já estão muito definidos. Então, o arquiteto, eles não acompanham. Mas aí vai a equipe de obra, a engenharia, o que está à frente da empreiteira e o cliente. E ali a gente alinha as etapas, alguma coisa que não está legal é falado ali. Como é engraçado. Nossa, mas só quando você faz o grande que você percebe. Foi. E por que não levar isso para o pequeno? Não, pois é. Entendeu? Eu falei assim, gente, a minha falha tava aí. Eu tava demorando demais pra fazer reunião, sempre fiz, mas às vezes de 15 em 15, às vezes de 20 em 20. Então, assim, agora eu percebi que eu preciso disso em todas as obras. São detalhes importantíssimos. A gente vai começar uma casa no Buritis agora, começar que eu falo assim, a gente acabou de contratar, igual eu te falei, os clientes vêm muito até a gente primeiro, porque a gente tem o sistema do tourniquet, que é do terreno à entrega de chaves. Então, ele veio até mim sem nem terreno, até fazendo uma parceria com uma incorporadora nessa obra. E aí ele comprou o terreno, a gente fez a due diligence, né? Porque o terreno não é só topografia, tem questão documental que é muito séria. A questão da informação básica se atende. Então a gente tem... eu não faço a parte da due diligence, quem faz esse advogado. Mas a gente tem quem a gente indica. Eu faço a parte da engenharia, que é estudar lá a sondagem que eu peço para fazer e ver se o terreno é bom. Né? Você não vai gastar uma fortuna de fundação, né? E aí nessa, foi uma das primeiras coisas que até o cliente pediu, reunião semanal. Não pode ficar tranquilo, eu já tenho isso aqui, já adotei. Por conta da obra grande, mas essa obra não vai ser uma obra nem comparada a essa, que é uma obra de 500 metros quadrados, comparado com uma de 4.000, né? Então, assim, eu acho que adotar essas pequenas... E detalhe, quanto menor, pior, você sabe, né? Sei. Então, nesses apartamentos hoje, que hoje a gente se entrega tudo no osso, né? Os apartamentos novos e tudo, que tem muita obra também de apartamento hoje, né? Que também é um mercado muito bom. Nossa, essa então, você tem que fazer obra quase que por dia, porque a interferência é enorme. E quanto mais minucioso... E o cliente quer muita coisa, muita coisa. Então, assim, é isso. Ele vai melhorando todo dia, gente, né, André? Na verdade... a obra dá trabalho, mas aí você pode falar em comunicação, isso eu falei, WhatsApp, filmagem, não ter medo, perguntar um mestre de obra, trazer ele para você, trazer um engenheiro, tem que trazer todo mundo para junto. A equipe tem que estar alinhada, né? Porque alinhamento. Ele vai sentir segurança também, porque quando ele não te conhece, ele fala, essa aí tá falando de boca para fora, porque... A princípio é isso, porque tanta gente que não faz nada, exatamente, que a pessoa se acha melhor que a outra. Exatamente. Aí até ela adquirir de confiança, então você tem que ir abrindo, dando conhecimento, tendo um pouco de paciência, porque a nossa mão de obra é o difícil, porque a gente tem uma mão de obra no meio do caminho, tem um papel lindo, maravilhoso, mas você tem a execução que você depende da mão de obra. E falando em mão de obra, não tem até não coloquei nenhuma pergunta sobre isso, mas nós vamos fazer outro podcast, nós vamos falar. Mas hoje é o maior gargalo da obra, é a mão de obra, porque primeiro que não tem o suficiente, né? A gente tem muita dificuldade. E a leitura. Tem, né? E o conhecimento dessa mão de obra, porque o pessoal que é top, eles já estão lá com os seus 50, 60 anos, já não estão dando conta mais. E os da nova geração, primeiro que já não querem mais não serem pedreiros e serventes, não tem mais. Nessa geração, eles não querem mais esse tipo de trabalho. A gente sabe que revista, jornal, o tempo todo tá falando tanto que tá caindo, né? Que é perigoso ter escasso, já está escasso, né? Então, os poucos que tem, não tem essência do pessoal antigo. É porque 2D, né, gente, é difícil. Projeto 2D é difícil. Exatamente. Se vendeu, que é fácil de ler, mas não. Eu conheço engenheiros meus de obras de mineração, que ele falou comigo, que é meu cliente, que mexe com de milhões, trilhões. Ele falou, André, eu sou engenheiro top de obra, só que é muito difícil eu ler projeto. Ele já falou isso comigo. Eu sou uma engenharia de para outro lado. Sim. Então, você imagina o mestre de obra que não estudou, que né? estudou. Que não teve estudo. Não, eu sei da dificuldade deles, né? Aí acaba a gente ensinar, né? A gente que tem que treinar, então, capacitar o engenheiro ele tem que... Qual que é a forma? Gente, se for maquete, se for sentar no chão, se for fazer... Vamos sentar aqui e fazer o tem. Você tem que criar uma forma. Tem que ensinar. Né? Tem que chegar lá no projeto e ensinar. Isso vai ser bom para você, né? Para você que está na obra e tudo. A capacitação muda tudo, né? Então é saber... Mas tem formas, né? Tem forma. Ó, gente, vamos visitar ali. Você já viu? Ó, você viu isso aqui? Você viu esse acabamento? Tem formas, né? Mesmo ensinando, eu vou te colocar um desafio, viu? Essa parte da mão de obra... Não, a mentoria que você faz é maravilhosa, porque você levar na obra... Tem que ir obra, né?
Aí a gente vai olhar detalhes. Pois é, bem falada, né? Eu adoro detalhes. Pois é, eu até comentei com ela ali, né, da nossa mentoria, né, que é o que ela falou. Claro que não dá para levar todo mundo, porque às vezes a gente tem aluno que não é daqui e não consegue vir, né, porque aí a despesa eu deixo com o aluno. Mas a maioria que é daqui vai, e eu vi isso como diferencial, porque eu mesma já comprei um monte de curso, estava falando isso lá fora, que assim, são cursos até bons, mas que você tem que depender da sua disciplina, que você ficar ali assistindo e tal. A mentoria não, a mentoria, como ela é uma ao vivo, se você não pegar, você perdeu. E mentoria geralmente é um valor mais caro. Então, quem investe em mentoria é porque quer. Porque está buscando alguma coisa, né? Então, todos os nossos alunos, a gente dá essa aula presencial, e se a pessoa quiser ir, aí depende dela, mas eu entrego essa aula presencial para mostrar, igual você falou, para colocar a mão ali para ver na prática. Porque uma coisa é aqui, outra coisa é lá na obra. A gente tá falando de comunicação aqui, parece tudo lindo, maravilhoso. Senta com um cliente nervoso na sua frente, para você poder explicar para ele por que deu erro. Né? Eu conheço engenheiros, muito engenheiro teve infarto. Eu tive uma obra que teve uma briga com o engenheiro, com a engenharia, com o engenheiro, a engenharia numa loja que a gente tinha que inaugurar. Eles quase caíram lá de cima. Brigou? Gente, tem muita coisa assim, muito ruim em engenharia. Acontece. Tem gente que desiste de obra. A gente passa, tem muita gente que desiste de obra. Existe. Não é fácil. Não é obra. Eu acho que eu falo assim que a obra não é para qualquer pessoa. Não é. Você tem que ter você imagina domínio quantas próprio pessoas passam na sua casa, como eu falei. Você faz um apartamento, vamos para um apartamento de 200 metros. Quantas pessoas, vai contar no dedo, gente, passa mais de 50. É muito sério, né? Muito sério. E a obra, igual a gente fala, não é para qualquer pessoa mesmo. Como se diz, não é para amadores, né? Porque engenharia, gente, tem pessoas que pode ser para... Isso que eu falei, arquitetura. Não é todo mundo vai criar, não. Você pode ser de venda, você pode ser de especificador, você pode ser de orçamentista. Tem mil. Arquitetura é infinita. Você pode ser até perito. Porque a perícia também está na engenharia é a mesma coisa, né? Tem engenharia disso, aquilo. Então, assim, não acho que tudo que você formou, você pode ser 100%, não. Procura o seu talento, né? Sim, igual a gente fala aqui no momento de área, é mais de obra, mas o arquiteto pode ser várias coisas e dentro de obra também, igual eu já trabalhei no mercado corporativo e eu já fui, por exemplo, coordenadora do sistema de gestão integrado, que era segurança, qualidade e meio ambiente. Engenheira. Né? Então, assim, não dava com a obra direta. Nós estamos falando de Minas aqui. Quantos tem de capital de minerador, sustentabilidade, por aí vai, né? Exatamente. Olha, essa outra pergunta aqui, essa acontece muito comigo, inclusive, né? Então, eu também tenho muitas experiências para compartilhar, mas eu queria saber da sua. Como você lida com um cliente que muda de ideia o tempo todo? Fala uma coisa, você terminou tudo, tá tudo ok, aí do nada te liga, Andréia, eu mudei de ideia, eu queria refazer, aí vai lá, vai Andréia, refazer tudo de novo. Olha o que você vê, tem a ver com aquela pergunta que você fez das referências. E tem a ver com o que você falou, como é que eu trato com o cliente para fazer. Isso que eu te falei, eu tenho poucas refações. Não acontece muito porque eu gasto de ideia. Eu gasto tempo com esse briefing. É isso que eu tô te falando. É diferente da pessoa falando, não, eu fiquei grávida, o que foi? Mas tem aquela pessoa que é indecisa demais, muda de opinião toda hora. Como é que você faz pra lidar com isso? Eu bato o pé, eu sou teimosa. Eu também sou teimosa. Aí você fica ali, o que aconteceu? Teve uma vez que eu falei assim com o cliente, não, já teve experiência mesmo, eu falar assim, forro, tá? Eu tenho umas questões que eu acho, de termos de altura e tal, de você sumir, que você parece às vezes com uma obra que tem 1000 vigas, eu tenho algumas formas que eu acredito. Eu bato o pé, eu falo assim, deixa eu te falar, eu pago. Se tiver errado, eu pago para refazer. Eu faço isso. Então, eu gostei. Você conhece o que você tá fazendo, né? Aí tem gente, quando a pessoa fala, mas eu falo assim, faço que eu pago. Mas não é que eu pago aquela hora, não. Faço que se por acaso tiver que refazer, eu vou pagar para você. Entendi. Nunca aconteceu. Entendi. Então, é muito raro, depois, né? Eu tenho muito engenheiro, gente. Tem cliente, meu pai é engenheiro, eu sei como é que é demoso. Tem um monte de hora. Tem 1000, né? Tem 1000 tipos de clientes. Tem coisas que você tem que ter... Eu tenho coisa que eu peito. Você tem que ser mais pela experiência, né? Que eu tenho. Tá? Isso é questão de experiência. Mas eu era assim, desde quando eu tenho certeza, gente, eu não bato pé. Quando eu tenho certeza que a coisa vai ser. O que acontece, eu falo, acredita em mim, entendeu? O que acontece comigo muito na obra, por exemplo, vem um cliente todo bonitinho, com todos os projetos, tudo certo, já está aprovado na prefeitura, né? Se tem alvará, já está tudo certo. Com o executivo todo pronto. Aí chega lá na hora de executar, ele quer mudar. Aí você quase tem um infarto, porque isso acontece. Mas ele fez o briefing feito antes? Eu falo assim, chega tudo pronto pra mim, então eu nem sei. Mas isso prejudica tanto a obra, André. É por isso. Já tá pronto o erro tá lá no início. É verdade, entendeu? Também concordo. Às o vezes erro tá no início. Um briefing que não gastou tempo. Olha aqui, eu tenho um cliente lá de Lima, no Peru, tá? Eles queriam uma casa bem
é um condomínio chique lá, e eles são a família deles aqui de BH, e eu ia fazendo uma casa, eles estavam com um projeto, todo aquele estilo georgiano, sabe? E ele queria que eu fizesse o interior todo. Aí, quando você vê aquele projeto, eu falei, gente, o que ele está fazendo com esse projeto? E tá lá que trem, fazendo aquele projeto, eu tentando mudar. Eu falei, olha, você tem 4 filhos, você tem quantos filhos, tem isso. Eu fui falando da vivência, porque é isso que a gente tem que falar. Eu falei, nossa, mas olha aqui, tem uma escada que entra na área íntima, como você vai receber o povo que sai de camisola? Como é que você faz por isso aqui? Aí você sai de calcinha, como é que é? Entendeu? Você vai falando, isso que eu tô te falando, o que vale ao dia, você conversar o dia a dia. Entendi. Você vai falar de estética depois, gente, tem que falar o dia a dia mesmo, real. Aí foi fazendo, aí deu uma crise lá e tal, e voltaram com esse projeto. Eu falei, é aqui, para que nós estamos batalhando por um projeto? Tá no papel. O que eu tô dizendo para esse cara? Vamos começar de novo? Ah, eu também prefiro. Vamos começar de novo? Começamos de novo. Aí fez outro projeto. Gente, eu estava presa por nem começou. Aí ele viu o curso, começamos outro. E pronto, tá no papel. Às vezes é melhor começar do zero, né? Porque dá tanto trabalho. Porque aí no seu caso veio. Né? Já chegou. Aí você não sabe o que aconteceu. Não faço nem ideia. Eu sei que me deu problema. Talvez porque você pode falar assim, vamos conversar? Como é que você fez o brief? Você passou tudo para a pessoa? Você não quer conversar com ela? Não, então vamos fazer. Você pode ter um jeito. Eu acho que pode ter um jeitinho, sim, de falar. Às vezes a pessoa... Porque é isso que eu estou falando que eu acho o erro. A arquitetura, gente, não dá para você começar a falar assim, eu fiz aqui e entreguei. Se você não quer responsabilidade e quer passar para outro, então ok. Mas é impossível falar isso no alto luxo. Você vai falar de casa pequena, não tem como, gente. Essas casas que eu faço fora, eu acompanho o tempo inteiro. Amo o WhatsApp por isso, olha pra você ver. O WhatsApp pra mim. Porque ele facilita, né? Olha o WhatsApp. Comunicação em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Você acha que eu vou deixar? Eu deixo todo mundo com medo. Não, eu faço de um jeito, deixo todo mundo com medo, todo mundo me liga. Ó, se você fizer um take que você não me perguntou, você vai ver, você vai responsabilidade, hein? Responsabiliza. Aí é quase que... Olha, eu gostei muito do que você falou, né, gente? Então fica aí como dica pra vocês, ó, pra não ter esse tipo de problema, principalmente arquitetos, viu, gente, que fazem os projetos, né? Invista num bom briefing pra não levar esse problema pro coitado do engenheiro lá na obra, viu? Porque eu vou te falar, acontece muito comigo. Cliente chega no meio porque ele não tem capacidade, quer o cliente mudar. não tem capacidade de olhar. Não, pra você ter ideia, teve um recentemente que queria tirar o pilar lá pra passar uma marcenaria. Falei assim, isso aí, igual você falou, tem coisa que a gente já tem certeza, eu já nem levo para arquiteto. Eu já falei, falei, não tem como tirar esse pilar, já tá executado, pois é, já foi calculado. Até que nesse caso, vou te contar um caso que eu escutei lá em São Paulo. Mas tá executado, viu? Esse caso que eu tô te contando, não, já tava tudo pronto. Escuta, aí eu vou te falar um caso aqui. O cliente, a gente teve uma aula com um dos maiores escritórios de engenharia, acho que é o mais caro do Brasil, tá? Que faz obra de... Acho que é 100 milhões para cima, 50, 100 milhões para cima. Ele mostrou os casos. Todos eles teve modificação. Porque você está falando do alto luxo. E o cara que tem o alto luxo... o pilarzinho para ele derruba e pronto. Ele pode se sentir desconfortável em alguma coisa e às vezes para ele vai perguntar qual é o preço disso eu quero. Então, assim, independência de... Aí... tem coisa que talvez ele não, como não teve compilação, ele não pôde, as pessoas não teve reunião para poder falar, olha, você está vendo então um pilar aqui? Então, assim, tudo é possível. Ele mostrou um caso lá que ele teve que tirar 4 pilares e que ele queria tirar tudo, porque ele viu uma casa voando, não sei aonde, porque é assim, enquanto você está aqui, o cara está viajando. Sim. Aí depois chegar na obra dele, tá lotado de pilar que ele nem sabia que ia ter. Então, isso que eu tô te falando, então a conversa é de tudo, né? Explicar tudo. Essa obra que eu tô fazendo, eu mostro pro cliente tudo. Ó, tá vendo esse pilar aqui? Eu mostro tudo, gente. A gente estava discutindo assim, onde é que tem uma tomada, tá na primeira laje. Ó, você já viu que a tomada aqui, na hora que você chegar aqui? A gente tem que discutir isso tudo. Sim. Entendeu? Porque o 3D, gente, nem todo mundo tem capacidade de visualização do 3D. Olha que tem gente que põe óculos, nós temos mas principalmente da área, eu fico vendo que área jurídica, área de letras, área de tudo, eles estão acostumados com papel. Várias vezes eu fiz obra, mostrei todos os 3D, ele falou assim, nossa, André, eu não vi que era isso. A pessoa não tem dimensão. Tem gente que não tem questão de dimensão. Então a gente tem que entender. Não, eu concordo com você, mas essa questão, por exemplo... lógico que assim, nesse caso cada caso é um caso, né? Nesse caso, se tirar, se prejudicar, sabe? O contexto da obra, assim... Não, mas é lógico, eu tô falando assim... briefing que eu tô te falando. Aí tem a ver com briefing. Com certeza teve falha nesse caso. É lógico que depois do briefing, eu tô te contando o caso de São Paulo, dos melhores arquitetos. Ele contou sei e tal. Não, e aqui também a gente tem que pensar o seguinte, se o cliente fala assim, eu quero que tire ponto final, a gente ia tirar. Mas aí o que a gente fez? Vamos solucionar com a arquitetura. Aí, como eu já bati o pé que não tinha jeito, aí a arquiteta envelopou
esse pilar ele ficou escondido dentro de uma cenaria. Falei, acabou, tá vendo? Aí, Ó, tá muito vendo? mais barato que Mas não tirar foi uma isso conversa, aqui. você teve que Foi. conversar. Mas antes da conversa, eu já, tipo, eu já neguei. Não sei se eu fiz muito certo ou errado, mas eu já neguei pro cliente. Falei, não tem jeito. Não, vamos fazer outra coisa. eu acho que uma coisa que pode falar é o seguinte. Não vamos tirar esse existe pilar, um não. sonho. Esse cara me ensinou foi isso. Esse cara que teve aula de São Paulo, ele falou que nada para ele é impossível. Ele fala assim, tá, lembrei. vamos... deixa eu perguntar para arquitetura. Não, mas nesse caso aí, só pra gente fechar... Mas tudo é conversa, né? Nesse caso é porque, como a gente também trabalha com... Nesse caso, tinha plano orçamentário, eu sabia que o orçamento dele já estava muito na regra. Se mudasse, ia comprometer mas olha o que você bolso vê dele. engenharia. Vou te falar que... Eu tô falando, gente, Aí imagina fazer obra do meu pai que era engenheiro. Gente, eu estou acostumado com engenheiro. Engenheiro é orçamento. Tem coisas que você tem que saber orçamento, tem que saber que é sonho. Eu vou muito à obra pós-obra, tá? Eu faço muita coisa depois dos meus clientes. Eu sei o pós. Tem coisas que talvez tem que perceber, porque se você chama, aí você ficou no travamento e ele às vezes fica ofendido. Não, porque você falou do preço, você falou tudo, mas assim você pode falar assim, deixa eu pensar quanto que vai ser o custo, quanto vai ser, vocês vão perguntar para a arquiteta, vão fazer isso. Você está abrindo. Você pode chegar tudo depois e falar assim, olha, você viu aqui, ó, ficou impossível, vai custar 100 mil, vai custar 5 mil. Na mesma hora ele fala, não, ok. Aí calenta. Entendeu como é que é no meu caso, graças a Deus, deu tudo certo, mas foi uma boa observação, porque ele poderia ter ficado ofendido. Eu não pensei só hora nenhuma. Eu pensei no bolso dele. Eu pensei assim, gente, porque se tirar esse pilar, vai causar isso aqui tudo. Aqui, então, antes mesmo, eu já pedi arquiteto. Quantas pessoas vão lá comprar uma Ferrari? Vamos supor que você vai lá comprar uma Ferrari, a pessoa vai olhar e fala assim, olha assim e fala assim, nossa, aqui vai querer comprar? Se você pensar. É verdade. E quantas pessoas falam assim, não, você tem uma de 100 mil. Aí você pode falar assim, não tem de 100 mil, mas tem uma de 80. Então, assim, gente, eu tenho cliente, eu já tive cliente que cresceu muito, que era pobre, ficou grande. Eu já tive problemas sérios dessa coisa de achar que a pessoa não tem o dinheiro para comprar. A gente tem que perceber muito isso. Na verdade, eu acho que às vezes nem é só isso, né? Porque a gente fica naquela fissura, não uma fissura, mas igual no meu caso, eu quero que a obra fica dentro do previsto. Isso, mas eu não quero que um real saia fora. Mas não é que não vai sair fora. Eu estou te falando, quando você mexe com alto luxo, você pode sair do orçamento. Desde que seja tudo muito claro. Como um acordo, né? Como um acordo. Entendeu? Por quê? Porque se for arquiteto, eu sei que tem tudo. Na hora que você fizer orçamento, você vai saber o que eu estou falando. Porque quando você faz orçamento, você faz só o quê? Alvenaria, isso, gesso, quadrilha, telhado, Eu vou falar assim, não. Aqui, você esqueceu. E a parte de irrigação? Não, depois. Não. Olha. Nesse projeto aqui, já vai ter ar-condicionado e tudo. Já vai ter não sei o que lá. Aí se for tiver um ADEC, tiver um brisé. Aí se tiver não sei o que lá. E se tiver isso? Você já vai ter que pensar nisso tudo. Aí você fala assim, não, mas em estratégia de negócio, entendeu, gente? Tem coisa diferente. Estratégia de negócio é começar assim. Ok, é uma estratégia de negócio. Mas vamos comunicando aos poucos? Então, depende também, porque às vezes você pode assustar a pessoa. Não, você tá certíssimo. Entendeu? Foi um insight que eu peguei aqui agora. Estratégia de negócio. Eu nunca pensei que eu poderia ofender o cliente, porque eu tô pensando tanto ali em mostrar pra ele que a obra vai ficar dentro do orçamento e esqueci de pensar que ele poderia simplesmente ficar ofendido. Porque eu era... Um bom insight tá aqui, vendo? Porque eu era super rígida. Porque a pessoa falava dinheiro comigo. Aí eu falei, já tá embolado, que a gente tem medo de falar de dinheiro. Olha, você tá trocando isso aqui? Vai ficar 50 mil a mais. Um dia ele falou, porque teve um insight que eu percebi uma cliente falando. Ela perguntou, falou, não, que coisa é cara. Aí ela perguntou a carteira, ela falou assim, não, mas isso é caro. Ela falou, não te perguntei se eu vou ter dinheiro ou não pra comprar. Gente, olha só pra você ver, né? Tem A gente tá aqui no intuito de ensinar, mas a gente também aprende, né? Então, para encerrar, né, esse podcast aqui, que tá sendo maravilhoso, a gente perdeu quase que o tempo aqui. 2 mulheres falando, né, gente? Nós estamos ainda com 20 minutos, com mas muito a gente conhecimento. Não é porque eu sou mulher, não, porque muito conhecimento a gente gosta de falar. Não, mas junta tudo, né? Muito conhecimento, muito assunto, a gente tem muito em comum, ainda é mulher. A gente não tem medo de falar, né? E para encerrar, que essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo que senta aqui, que é algo que vai levar, né, para aquelas pessoas que estão começando. Qual conselho, aquele seu segredinho ali de ouro que você daria para os engenheiros e arquitetos, os dois, tá? Que estão iniciantes, que desejam entrar nesse mercado das obras, né? E que ainda estão sem direcionamento, sabe? Não sei se eu faço obra, se eu faço projeto, se eu quero entrar nesse mercado. Se você sentasse, assim, com uma mesa de estudante, sabe? O que você falaria para eles, assim? Um segredo de uma pessoa que tem mais de 33 anos de carreira sólida, que tem toda essa bagagem que você tem. Primeira coisa que eu falo, você falou que seguiu essa carreira, né? Primeira coisa é a seguinte, gente, entrou no curso, procure um estágio.
Primeiro mês, eu fiz isso, tá? Uma experiência que eu peguei, meu sobrinho começou agora, eu falei com ela, não quero saber, você vai trabalhar comigo. Ela ficou, levou um susto e tá gostando. Até porque, para você saber realmente se é aquilo que você quer. Você vai esperar 5 anos, para você lá no último ano, né? De repente, não, eu fiquei vendo que não era isso que eu queria. Então, assim, se você pegar, que seja... Gente, vai lá de graça, sei lá, não sei como é que é, não. Cada um tem uma maneira. Sim. Se você não tem, bate a porta de alguma obra. Uhum. Olha, como é que funciona? Como é que é isso? Veja, começa a observar para ver as coisas que te encantam, né? E estudar. Não espere que a escola vai te ensinar tudo, tá? Na verdade, a faculdade não ensina nem a metade. A faculdade, porque não dá tempo também. Não dá tempo, Não dá tempo, tá, gente? Não dá tempo. Mesmo o MBA, o que for. É sempre um start, né? Para você começar. Deve ter um amigo. Engenharia é bom porque é bem diversa, né? Você pode ter um amigo, pode ter a parte comercial, ter uma parte residencial. Mas abra a mente, né? E começa a pesquisar. Internet, né, gente? Fuça a internet, vai parceria, pro Google. Né? O André, acho que a parceria ajuda tanto, né? No início, tantos engenheiros amigos que já tinham formado, que já estavam atuando na área, eles os que mais me ajudaram. E a troca, né? E a troca, senta, troca. Fala da sua dificuldade com seu amigo, porque às vezes a dificuldade é a mesma. A gente acha que tá, não, é porque eu sou assim. Não, é a mesma dificuldade, gente. Todo mundo tá fazendo na mesma dificuldade. E aprenda. Aprenda também com os mestres de obra, aprenda... com a troca, mas através disso também não ser arrogante. Exatamente. A nossa engenharia tem que tomar muito cuidado com a arrogância. Eu sei mais que o outro, né? Eu comecei na engenharia com projeto, né? Projeto legal, de regularização, né? Então, eu não sabia fazer obra sozinha, né? Porque eu vim de obras industriais, né? De Petrobras, Vale. Não é a mesma coisa construir uma casa, um prédio, né? E aí, eu comecei por projeto, por perícia, né? Pela parte que eu não dependia de outra pessoa. Que se eu estudasse ali sozinha, eu conseguiria. Aí, quando eu fui pegar a minha primeira obra, eu busquei um engenheiro que sabia mais do que eu. Porque eu morria de medo de pegar a obra sozinha. Falei assim, vamos fazer essa obra em parceria? Porque eu tinha medo. Medo do quê? Do desconhecido, nunca tinha feito. Aí, quando eu fiz a primeira, eu vi e falei, não é tão... Então, os bichos 7 cabeças, assim, eu só preciso estudar um pouco mais. Aí fiz a primeira, segunda, terceira, aí já inviabilizou aquela parceria, não foi mais legal, cada um seguiu o seu canto e eu segui sozinha. Então, assim, como eu comecei com parceria, então eu acho a parceria fundamental. Se você tem medo, não sabe, busca alguém que sabe mais que você, você não é obrigado a saber tudo. Né? A gente acabou de falar que na arquitetura tem gente que projeta, tem gente que é interessante, executa, nem todo mundo vai ser dono de empresa, vai ser um bom engenheiro de obra, você vai ser um bom orçamentista, você descubra o seu canto naquele pedaço. Exatamente, né? Mas eu gostei, eu até notei quando você estava falando, assim, eu contei o meu caso aqui, mas que você falou que o conselho que você daria era o estágio desde o início. Eu acho isso muito legal, porque se são 5 anos, são 5 anos que você vai atuar. Eu preciso de um salário para sobreviver, então faço o estágio fora do outro horário, você falou. Dá um jeito. Dá um jeito. Dá seus pulos, né? Você tá estudando arquitetura e engenharia, tem que dar seus pulos. Na minha família não tinha engenharia, gente. Não tinha engenharia, não tinha arquitetura. Eu sou a primeira da família, então não tinha nem onde. Ela que tinha engenheiro, era pior. Meus primos eram mais velhos que eu, não me contratavam. Ó, pra você ver, gente, tá vendo? Ó, eu sou a primeira engenheira e única da família. Então, não tem ninguém, todo mundo acha que a gente vem, né? Novinha não sabe nada, não. Todo mundo me pergunta, você veio de seus pais são construtores, sua família é construtora? Eu falei, não, eu sou a primeira. E eu acredito que vai vir muito, se Deus quiser, da minha geração, né? André, então a gente encerrou aqui, né? Acabou-se as perguntas, foi muito bacana, né? Assim, a gente trocou muita experiência aqui com o outro, eu aprendi muito com você, que agora, com certeza, o podcast ele é tão estratégico que além de ensinar os outros, eu ainda aprendo. Então, eu mesmo estou recebendo uma aula aqui de você, né? Toda a sua experiência. E é muito legal, porque como a gente está falando que realmente são gerações diferentes, mas o tanto que a gente se encontra, né? Porque eu preciso da sua essência, do que você aprendeu lá do raiz, que é o, igual você falou, escrever na mão. E você também precisa do que está na atualidade, que a gente estava falando até lá fora, que é o digital. Então, a gente se completa, né? E o que eu vejo, às vezes, igual você falou, as pessoas não se vê como parceiro, se vê como, às vezes, até... inimigo, né? Ah, não, ela começou agora, quem é ela? Eu já tenho tantos anos no mercado, quem é ela? E eu acho que não existe isso. Ou o contrário, né? Aquela arquiteta, ele tem muitos anos, ela se acha. Ela se acha a rainha da arquitetura e não é assim. Não, gente, parceria, arquitetura, engenharia é maravilhosa. Independente de idade, independente da função, ser arquiteto, ser engenheiro. Todo mundo juntar pra fazer, tudo flui bem. Flui bem e a gente ganha dinheiro, fica feliz, né? Que todo mundo tá aqui pra trabalhar. Né, a gente constrói o sonho. Vamos se dizer, todo mundo sai feliz, né?
Então é isso. Então, queria te agradecer, tá? Mais uma vez. Foi uma honra te receber aqui, né? Quase 1h30 aí de conteúdo que vai estar disponível para vocês, né? Daqui a alguns dias no nosso canal do YouTube. Quer falar alguma coisa para encerrar, André? Gente, eu adorei. Adorei porque eu adoro, como eu adoro aprender, eu adoro trocar conhecimento. Eu não tenho medo da troca, tá? Eu tinha amigos meus que falavam assim, não, você não tem medo de um funcionário se eu sair e copiar? Eu falei, gente, a ideia está aqui, né? Ninguém te rouba. E a gente sempre vai estar sempre inventando. Mesmo a engenharia sempre está inventando. Você vai estar sempre falando, não, o que eu tenho que fazer para poder otimizar a obra e tal. Então, assim, a gente tem que sempre estar pensando que tem uma coisa nova para a gente aprender. E eu adorei fazer essa troca. Que coincidência boa te encontrar naquele almoço, né? Foi mesmo. Acho que é Deus que colocou lá no seu caminho. Eu acho que todo mundo tem que... Conhecimento, gente, é muito bom. Eu falo assim... Falo que a gente ama, né? Você falou isso quando você sentou aqui, né? É bom demais. Tem cliente que falou assim, não, eu só comprei isso por causa do seu brilho do olho. Quando a gente ama o que faz, porque problema a gente tem dia que você chorando, eu tinha vezes que eu pegava chorando, assim, porque eu amava tanto, eu falei, não, eu queria tanto que o cliente entendesse o que eu estou falando e tal. Então, assim, é muito amor, paixão, a gente tem que saber, eu aprendi, tá, gente, também, que a gente tem que ganhar dinheiro, né? A gente fazer o quê? Mas tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, você traga das parceiros, né? Isso. A parceria é maravilhosa, hoje eu vejo que eu tenho que ter parceria em tudo, né? E vai passando esse conhecimento e tomara que todo mundo aí se dê bem também, né? Não, com certeza, é isso aí. Para começar a se dar bem, já começa a assistir esse podcast aí, ó. Estou aqui disponível para isso, né? André, então, mais uma vez, muito obrigada. A gente vai encerrar mais esse episódio, nosso primeiro episódio de 2025. E já temos, né, alguns convidados já marcados aí para os próximos meses. Inclusive, quem vai sentar aqui à mesa no nosso próximo episódio, nada mais, nada menos que Estevão, gente, um grande engenheiro, aí conhecido também da André, aqui da nossa região. Também com muita bagagem, muitos anos de engenharia, trabalha em casas hoje de 30, 40 milhões, né? Então, nós estamos falando do luxo mesmo, né? Igual os clientes também que a Andréia também atende. E junto com ele, que é o nosso próximo episódio, vai dar uma diversificada, a gente vai trazer o Henrique Ruas, que é também um corretor, né, da região aqui e que também vende imóveis que o Estevão constrói. Que são casas de 40 milhões, casa de 30 milhões. Então, no nosso próximo episódio é alto luxo do alto luxo nessa mesa. Então, você não pode perder. Entra no nosso canal do YouTube, aproveita lá agora que você está assistindo ao vivo no Instagram. Entra, faz a sua inscrição, se inscreva, ativa lá aquela notificação, o sininho, para quando acontecer o próximo episódio, que eu acho que está marcado para o dia 7, eu ainda vou divulgar, você não perca, né? E depois também, esse dia tão gostoso aqui hoje também vai estar disponível aí também, né? Para vocês assistirem de novo e também poder compartilhar aí com os amigos. Então, Coimbra Engenharia e Construções, nosso canal do YouTube. O canal do Instagram, Thaís_Coimbra.eng. Repete seu André. Andréa Burato Arquitetura e Andréa Burato 11. Então pronto, não deixa de seguir esses perfis. Tem um site também, que é Andréa Burato. Vai lá conhecer os projetos lindíssimos da Andréia. Você quer construir aí, tá buscando um arquiteto, gente, ó, referência na nossa região. Então é isso, muitíssimo obrigada. Deixo vocês aí, né, com esse episódio aí. Não deixa de assistir tudo pra já anotar. E te aguardo no nosso próximo episódio, que vai ser no próximo mês. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada a vocês que estão aí no ao vivo. E até breve. Até a próxima.